Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. E hoje eu estou muito animada para essa gravação de hoje, porque hoje eu estou com três convidados muito especiais que são líderes de adolescentes de outras igrejas. Vim preparada para essa conversa, trouxe lenço para a gente chorar se precisar. Mas vai ser muito legal estar aqui com eles, compartilhando e falando sobre Jesus e tudo que Jesus fez no nosso meio. Então, vou apresentar vocês aqui. Esse daqui é o Júlio, pastor de adolescentes da Igreja Batista do Lago Norte. Esse daqui é o Matheus, pastor de adolescentes também lá da Igreja Batista Capital, do Jump. E esse daqui é o Guilherme, líder de adolescentes lá da Igreja de Deus de Sobradinho. Então hoje a gente vai bater um papo sobre liderança, sobre aquilo que Jesus está fazendo no nosso meio, como nós nos tornamos líderes, como tudo isso tem acontecido na nossa vida. Então seja bem-vindo e se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho de vocês, como tem sido esse tempo, como foi que... Acho que para começar, uma primeira pergunta inicial é como vocês se tornaram líderes? Assim, foi algo que vocês já esperavam, assim, sempre quis a minha vida inteira ser líder de adolescentes, ou que também caíram de paraquedas, assim como eu na liderança, e Deus foi conduzindo. Como foi esse processo para vocês? Débora, primeiro, obrigado pelo convite, é muito massa estar aqui com vocês. Cara, a Débora já me apresentou, eu sou o Júlio, tenho 25 anos, e eu me converti com 15 anos, né? Lá na igreja, no Ministério de Adolescentes, que hoje eu pastoreio. Então, assim, eu não queria Jesus, eu não queria nada. Aí depois me converti, eu queria Jesus, mas eu não queria liderar, eu não queria nada disso, assim. No processo, o Senhor foi chamando, primeiro para servir, liderar alguns ministérios, aí depois para liderar o Ministério de Adolescentes lá na igreja. E aí depois o Senhor foi me chamando para o ministério pastoral, e aí o meu pastor foi me capacitando também, o pastor Alexandre. E aí hoje eu tenho a oportunidade de servir como pastor do ministério no qual eu me converti. Então essa é doideira, mas assim, querer eu não queria não. Olha aí, Mas o líderes da Senhor chamou esperança. e é bênção, é bênção. Olha aí um fruto de uma conversão na É, adolescência. é isso aí, foi mesmo. Converti a dólar, Aí. com 15. Bom E hoje é demais. pastor de adolescentes. No meu caso, eu tenho uma relação com a igreja muito próxima. Eu sempre fui muito envolvido desde que eu era criança. O meu pai, ele foi líder de adolescentes. Então eu cresci quando eu tinha meus 7, 8 anos, vendo tudo acontecendo e eu falava, uau, eu quero ser adolescente um dia, porque eu via que era algo muito especial que eles viviam ali. Então aquilo sempre esteve próximo da minha vida, né? E aí, quando chegou a minha época de ser adolescente, eu estava ali com os meus 17 anos, a igreja estava passando por um momento que não tinha ministério de adolescentes. E aí eu falei, poxa, eu esperei tanto por isso, logo agora não tem, né? E eu juntei alguns amigos, uns 3, 4 amigos, e a gente falou, cara, vamos começar um trabalho com adolescentes, porque logo agora na nossa época não tem. Caramba, que E Você massa. tinha aí quantos anos eu quando tinha uns começou? 17. Então Caramba. você nem chegou a pegar a liderança dos seus pais? Não, Não? não peguei dentro dos meus pais. E aí a gente se juntou, a gente pediu autorização para o pastor de juventude, né, que na época cuidava de jovens e adolescentes, aí ele deu carta branca para a gente começou a ir mobilizando e a gente foi fazendo o nosso próprio grupo. Então, desde os meus 17 anos, eu comecei envolvido um pouco com os adolescentes. E aí foi até os 23, 24 anos, eu fiquei muito dentro dessa área. Depois disso, eu mudei, servi em outras áreas da igreja. E aí depois, quando eu já bem mais velho, tava aí com uns 34 na época, eu tenho 37 hoje, tava 33 anos então na época, surgiu essa oportunidade, estava servindo na igreja, né, como parte ali da equipe ministerial, do staff, e aí o pastor veio oferecer pra gente algumas possibilidades onde a gente poderia estar. E aí uma delas era a área de adolescentes. Mas nesse momento eu já não queria mais liderar adolescente. Porque eu já estive muito eu fiquei muito tempo envolvido com faixa etária, né? Então, com adolescente, depois eu fiquei muito envolvido na juventude, nos jovens. E aí eu entendi que tinha chegado meu tempo de servir mais a igreja como um todo, né? Intergeracional. E eu tinha isso muito claro no meu coração. Mas aí, quando surgiu esse convite do pastor, ele deu 3 áreas. Olha, eu vejo vocês aqui, aqui, aqui. Vocês têm alguma preferência? Aí a minha esposa, a Lorena, ela estava ajudando, mentoreando o pessoal da adoração dos adolescentes. Então ela já tinha um pouco de relacionamento. Ela falou: ah, dessas áreas, eu acho que seria melhor os adolescentes. Tudo deu sério.
Tem certeza? Eu achei que já tinha passado essa fase da minha vida. Eu não sei nem mais o que que os adolescentes estão vivendo, qual que é o assunto deles, a vida deles. Não conheço nenhum adolescente da nossa igreja nesse momento, mas a gente Alguém mais orou. pensou isso? A gente Quais são os orou e Deus memes? deu paz, mas a gente se sentia muito fora da caixa, assim, né? Não era a nossa área de conforto estar ali com Aham. eles. Mas a gente entendeu que era isso que Deus queria no momento, então a gente abraçou e falou, não, então vamos encarar. E aí tem 4 anos que a gente tem liderado o Jump, que é o Quando você pessoal de lá. cuidou antes, você já estava casado com a Lorena? A Tava? gente já estava casado, é. Ah, tá. E- E você? O meu caso foi um pouquinho diferente. Gente, meu nome é Guilherme, tenho 25 anos, estou na liderança aí desde 2021. Atualmente a gente está mais ou menos com entre 50 a 60 adolescentes, né? Então, no meu caso, eu me converti mesmo assim, eu digo que eu tive um encontro. Eu sempre fui da igreja, mas eu tive um encontro real com Jesus aos 19 anos. Aquele encontro que eu digo que girou a chave assim, e eu realmente comecei a entender um pouco mais sobre o reino de Deus. O que aconteceu? Como eu cresci na igreja, quando eu tinha por volta dos 15 anos, eu, como adolescente, né, fui influenciado por algumas amizades. E acabei dando uma desviada ali. Então, dos 15 aos 19, fiquei afastado da igreja. Quando eu tive um encontro com Deus, aos 19 anos, eu realmente entendi que o meu desvio na adolescência poderia ter sido evitado. Então, eu falei, cara, o que que eu posso fazer agora que eu conheço Jesus para poder ajudar essa galera que tá passando pelo que eu já passei, por essa fase que a mente é muito influenciável, a mente é muito fraca, o que que eu posso fazer para ajudar? Foi aí que eu entrei no departamento, só que na época eu entrei como ajudante, então eu ajudava no que precisava, organização do culto, e comecei servindo aí. Aí, Idade. isso com 19. Com Com 19 anos. 19. Só que assim, naquele primeiro amor mesmo, com intensidade tudo, não faltava um culto, não faltava uma vigília. Então a gente, quando tá no primeiro amor, sabe como é que é. E desde então, Deus foi despertando assim, e recebi muitas palavras, muitas ministrações. O Senhor foi despertando meu coração nessa questão de liderança e adolescente, porque é uma fase muito preciosa, né? A gente às vezes reclama do ministério de jovens, mas se a igreja não trabalhar os adolescentes, o ministério de jovens futuramente não vai ser um ministério de homens e mulheres de Deus, porque na adolescência é a fase que você tem ali para formar uma mentalidade. Então, basicamente foi isso, e desde então a gente está aí trabalhando. Esse ano, graças a Deus, estamos discipulando. Desde o início do ano, estamos fazendo discipulado bem consolidado, e tem sido, assim, muito gratificante, né? Mas, como eu sempre falo lá na igreja para a equipe, né? A gente tem que fazer um trabalho de formiguinha mesmo ali, construindo, né? Muitas vezes a gente não vai ver os frutos, mas a gente está aqui para servir, né? Uhum, legal. Eu acho que do que a gente conversou aqui até agora, né, dois pontos que chamam a atenção é que a gente tem histórias bem distintas, né? Então a gente tem alguém que se converteu na adolescência e que traz uma esperança para os líderes, né? Porque a maioria das mensagens que eu recebo, essa mensagem assim, ah, como que eu faço para, parece que todo o meu trabalho parece que não tá sendo em vão, né? Porque a gente fala sobre Jesus, a gente vê que às vezes eles não têm uma busca, eles não querem se relacionar, às vezes vão pelo rolê, pela resenha, Pelos pais e aí a gente, que obrigam. exatamente, que obrigam. E aí a gente tem uma pessoa que se converteu na adolescência, né? Então, assim, que chegou na igreja, que nessa fase entendeu que Jesus era tudo que tinha, a necessidade de se relacionar com Jesus, e hoje se tornou um líder. Não, mudou minha vida. Mudou completamente. E uma das coisas que. E às vezes tem gente que fala assim pra mim, ah, você gasta muito tempo, assim, vai viver mais sua vida, você sempre tá com os adolescentes, você sempre tá vivendo. E é óbvio que tem que ter um equilíbrio, né? E essa parte de equilibrar, às vezes, ela é um desafio, né? Você equilibrar as coisas na vida. Mas tem gente que fala assim, ah, você perde seu tempo com eles não vão mudar, essa fase não tem como. E aí um dia eu fiquei tão sentida com aquilo, sabe? Porque é algo que hoje queima tanto no meu coração. Aí eu falei, Deus, eu tô perdendo o meu tempo, assim. E aí Deus falou assim: você nunca perde seu tempo quando você ama e cuida das pessoas. O seu trabalho é lançar as sementes. Então talvez eu nunca veja os frutos, né? E ele falou assim: o seu trabalho é lançar as sementes, é falar da palavra, é lançar as sementes das verdades, que é a vida. E quem vai fazer frutificar é Deus. Então talvez seja um fruto que eu não veja, como o Guilherme que cresceu na igreja e se afastou, mas um momento Deus encontrou e falou: cara, eu quero você, eu te chamei para essa missão, né? Então começou a colocar algo queimando no coração dele para poder viver Amém. isso, né? Uhum, sim. Então é esse trabalho. Eu acho que essa questão dos frutos,
com adolescente a gente ainda consegue ver na vida deles, por mais que ministerialmente falando, às vezes, poxa, não aconteceu já tudo que eu sonhei, mas na vida daquela galera que tá com você, a gente consegue perceber. E isso é uma coisa que me encanta muito no Ministério de Adolescentes, porque os meninos eles são intensos, É, em sabe? tudo. Então o que você coloca sobre eles, o que você dedica sobre eles, Eles vão com aquilo tudo. volta para você. Aham. Então eles demonstram amor e eu já estive em vários ministérios, assim, várias áreas da igreja, assim como vocês, mas isso me marcou muito nos adolescentes, porque os adolescentes, se você ama, eles vão te amar de volta, sabe? Se você abraça, eles estão lá contigo, vão te defender. Então, se você fala, galera, vamos fazer algo, vamos todo mundo pular da ponte no Lago Paranoá meia-noite, bora, sabe? Eles são assim, eles compram aquilo que você diz. E às vezes é tão difícil a gente ver isso em outras áreas da igreja, em outras faixas etárias, porque o pessoal já é mais desconfiado, já quer que você prove por quê. Mas o adolescente Duvida não. muito. Duvida. O adolescente, ele é aberto, sabe? E aí você vai muitas vezes ter isso, porque eles também fazem questão de te mostrar: É, olha, você foi importante na minha vida por isso, você me ajudou nessa área. E às vezes a gente mais adulto, a gente tem dificuldade, né, de ser grato, agradecer. de É verdade. demonstrar, honrar as pessoas ao nosso redor, nossos líderes, mas isso é algo muito bonito na adolescência, porque os meninos eles fazem isso de maneira natural, sabe? E é Aham. gratificante fazer de alguma maneira parte disso. E até nos casos mais difíceis que você falou, eu tenho alguns exemplos, assim, porque apesar de eu ter começado a liderar em 2020, há uns 5 anos, tem adolescentes que, como eu me converti na minha adolescência também, que eu acompanhei um bom tempo, mais novos, assim. E tem caras, cara, que você às vezes vê pessoas investindo, você investe por 5 anos. E, cara, não volta, assim. O cara tá desviado, não quer Jesus, odeia você. E aí, 5, 6 anos depois, o cara se converte e fala, cara, velho, fez diferença o que você fez na minha vida. Uau. Então, assim, é lindo você ver também que, cara, a gente é chamado pra pregar, cuidar, pastorear, amar, e o frutificar E vem é do isso. Senhor. É. Uhum. Então, só que a gente tem a convicção que nunca volta É. vazio, sacou? É. Não é em vão, Aham. não é em vão. Então, assim, a gente tem vários casos assim, vários não, alguns casos assim, ele ainda vê, caramba, como Deus fez, né? Assim, Uhum. então, Sim. assim, O último episódio que a gente gravou, ele fala sobre sucesso na liderança, mas é para quebrar um pouco dessa expectativa de que a gente às vezes olha para liderança assim, eu vou obter sucesso quando colocando os parâmetros do mundo. Quando eu tiver um número X, quando eu tiver isso, quando eu tiver um evento assim. E os parâmetros do céu é um líder rendido ao coração de Deus. Esse é o É sucesso muito da bom. liderança. E quando a gente coloca essa expectativa em Deus, a gente não é que a gente às vezes não fica assim, eu queria tanto, a gente tem uma expectativa às vezes, né? Mas a gente não se frustra com isso porque a gente entende que o nosso principal objetivo ali é estar falando de Jesus, é estar amando Jesus e mostrando isso para eles. E até uma das perguntas que eu coloquei assim, pensando o que mais me marcou na liderança, o que eu não esperava viver. E foi isso que o Matheus falou. Eu não esperava de forma alguma. O que mais me surpreendeu na liderança nesses anos é a entrega deles. Porque existe um tabu em relação à fase da adolescência, é uma fase muito difícil e desafiadora, e de fato ela é por toda a questão hormonal, eles estão passando por uma transição. Então, além da gente estar caminhando com eles e vendo uma formação do caráter deles em Cristo, é uma formação do caráter deles como pessoa ainda, em que eles estão aprendendo a decidir, eles estão aprendendo a escolher os seus valores. E aí a gente faz parte de toda essa caminhada, né? Da gente ver esse domingo eu fui abraçar um adolescente, aí você cresceu, tipo assim, agora eu te abraço assim, você já não é mais aquele menininho pequenininho que chegou aqui, a voz mudando, às vezes eu vejo os vídeos e, meu Deus, como a voz mudou, então a gente tá participando de um é verdade. crescimento deles. Mas a entrega deles, assim, o amor deles foi o que me surpreendeu, porque é um coração que é mais difícil da gente acessar. Não é um coração que é aberto para todo mundo. Mas quando a gente consegue acessar o coração deles, a gente descobre e conhece os corações mais bonitos que eu já vi. São corações puros, são corações que às vezes foram feridos, né? E às vezes a gente se pergunta, o que fazer com esse adolescente que dá trabalho? Mas a pergunta é, o que fizeram com ele? Porque às vezes ele está sendo reflexo de uma casa, ele está sendo reflexo de algo que ele sofre, de algo que já sofreu na vida. Então, como que a gente pode amar esses adolescentes? E quando a gente ama, a gente tem essa entrega de volta, né? Um amor que constrange a gente, que adulto às vezes não tem. Então, às vezes eles ficam chateados com algo, daqui a pouco para eles nada aconteceu. É um amor muito puro, muito genuíno. É muito é, é intenso mesmo. Puxando esse gancho de frutos, né? Esses dias eu fui muito confrontado por Deus através da vida da minha esposa.
Aconteceu que uma situação lá na igreja e tem um adolescente que ele acabou se desviando e assim, não por falta de insistência, né? Sempre indo atrás, visitei ele algumas vezes, sempre mando mensagem e aconteceu aquela questão, né? Ele se afastando, parou de me responder. Quando eu encontro ele, às vezes ele não quer nem trocar ideia. E eu fui muito confrontado, porque eu senti muita dor. Eu falei, poxa, Senhor, por que que isso, né? A gente, naqueles questionamentos, às vezes, orando para Deus, né? Por que que isso deixou ele desviar? E por que que eu perdi ele? Por que? Nesse sentimento de culpa, né? E aí eu conversando também com a minha esposa, e ela falou, amor, às vezes não é para você, sabe? Às vezes você jogou a semente, outro vai regar e outro vai colher. E é o que Paulo vai falar, né? Então aquilo me confrontou de uma forma, eu falei, caraca, eu tô tomando uma responsabilidade que é só Deus, é só o Espírito Santo que convence. E às vezes a gente, como líder, a gente se sente muito culpado por não conseguir alcançar algumas pessoas, mas a gente esquece de olhar as pessoas que a gente já alcançou. Uhum. Quando minha esposa falou isso, ela falou: amor, você tem que ver o tanto de adolescentes que você tem alcançado, o tanto que você tem, a liderança, a equipe que você está, tem tocado os corações. Então, assim, às vezes a gente fica tão preocupado com os que não estão sendo alcançados, né, que a gente esquece aqueles que a gente está fazendo a diferença. E lá na frente vai ter algum efeito, né, cara? Às vezes você não, como você falou, né? Às vezes não é você que vai colher. Uhum. Mas lá na frente você vai falar, caraca, velho, de alguma forma Deus me usou, sabe? Então, e eu acho que é isso, é ser igual a Jesus, você ser servo de todos. Então, isso é uma coisa difícil no ministério de adolescentes, porque às vezes você cuida, prepara, aí quando o cara tá bom, sei lá, numa equipe de louvor, quando o cara tá tocando bem, ministério de jovens. Aham. Quando o cara tá, cara, sendo maduro para ministério de jovens, vai crescendo na área. E faz parte, e eles têm que subir mesmo, eles têm que crescer. E isso, às vezes é difícil, né, cara? Cara, cuidei, o cara tá bom pra servir aqui, Deus chama pro outro lado, Uhum. pro outro ministério, e faz parte, é isso. E no ministério a gente tem que entender que, igual você falou, quem dá o crescimento é Deus, cara. Então a nossa preocupação tem que ser menos o crescimento, sabe? Menos o numérico e mais a gente poder botar a cabeça no travesseiro e falar, cara, eu dei o que eu tinha, né? Chegar à noite e falar assim, pô, eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu estudei, eu me preparei, eu amei. E aí Deus ele vai dar, ele pode dar um crescimento exponencial de um dia para o outro, ou ele pode deixar ali mais num platô. A gente precisa entender que o Ministério de Adolescentes também ele é parte do Ministério da Igreja. Então, não tem como você ter um Ministério de Adolescentes super bombado, porque ele vai crescer à medida que a igreja cresce, né? É um organismo, assim. Então, a gente precisa ter a paz no coração de falar, poxa, eu fiz o que eu podia, eu dei o meu melhor, dei o meu máximo aqui, né? E isso tira um pouco da pressão, né? Eu sei que tem muito líder aqui, Débora, que te acompanha, e a gente precisa estar nesse lugar, sabe? De paz, não é a gente que vai controlar o resultado, Isso. não é. Amém. Uhum. Você pode chegar lá e fazer o seu melhor sermão Aham. e as melhores programações, e quem vai dar o crescimento é Deus. Não somos o Senhor da Seara, né? É. Sim, Não é o nosso, exatamente. assim, apesar de a gente falar, meu ministério e tal. Não é nosso ministério. Uhum. Somos servos. É. Então, às vezes, cara, isso é difícil, né? Porque às vezes a gente acha que fazendo muito a gente vai ter resultado. E a gente deve dar o nosso melhor, fazer tudo com excelência como pro Senhor. Mas a gente também precisa reconhecer que não é o quanto mais nós fazemos, mais resultado teremos. É. Uhum. A gente serve, pastoreia, cuida, mas o Senhor que envia, que Uhum. converte. É. E se a gente coloca na gente essa expectativa, né? Tipo assim, sou eu que faço. Então, assim, sou eu que faço crescer. Então, se a gente coloca na nossa responsabilidade, não em Deus, é Deus que está conduzindo, é Deus que cuida. Deus, eu sempre faço essa oração lá nos cultos, Deus é o maior interessado na vida deles. Amém. Então, é Deus que vai cuidar de cada um deles e a gente está sendo um instrumento aqui na vida deles. Mas se eu colocar na minha responsabilidade, se eu obter o sucesso que o mundo diz que é o número X, eu vou colocar na minha responsabilidade, porque eu sou muito boa como líder. Mas não, eu sou completamente dependente de Deus. E se eu fracasso segundo o mundo também, eu vou falar que a culpa é minha. Então eu vejo que muitos líderes têm essa questão. Eu tenho pouco adolescente, eu só tenho 10 adolescentes, eles estão saindo. Teve algumas perguntas assim, os adolescentes estão saindo, eu me sinto culpado por isso. Então, se eu coloco na minha responsabilidade, tudo que acontecer, eu vou achar que a culpa é minha. E não que a gente não vai planejar, a gente não vai pensar em estratégias, mas a gente se coloca num lugar em que a gente é autodependente e não que depende de Deus para esse crescimento. Qual que é a estação que Deus está nos chamando para viver hoje? Então, se a gente fica assim, depende de mim.
Então a gente precisa entrar num lugar de falar, Deus, qual que é o tempo que você quer que a gente viva e uma linha tênue, né? Então, eu sempre falo para Deus, eu não quero perder a sensibilidade de não sentir a dor quando o outro sair, porque eu quero sentir a falta desse adolescente, eu quero chorar e orar por ele, e falar assim, Deus, encontra esse adolescente, mas eu não posso deixar com que isso eh, me fira ao ponto de, assim, ficar chorando o tempo todo, assim, tipo, perder a minha vida no sentido de eu sentir ao ponto de, assim, nossa, parei de viver por causa disso, eu tô desanimada com o ministério porque um saiu e me travando ministerialmente por conta disso. Então eu quero ter a sensibilidade de sentir quando alguém sai, uma ovelha que se perdeu, mas também quero ter o discernimento de entender o tempo de Deus na vida daquela pessoa e de não colocar essa responsabilidade em mim. Então eu não quero ter a frieza do tipo assim, é só mais um, igual o médico, assim, quando dá a primeira notícia ruim, a pessoa, ele sempre fica mal, depois fala assim, eu me acostumei. Eu não quero me acostumar com a saída de um adolescente, eu não quero me acostumar com ver pessoas se afastando de Deus. Então eu não quero me acostumar com isso, mas eu também não quero perder a sensibilidade de olhar e falar assim, será que eu consigo alcançar ainda? Será que eu consigo conversar com essa pessoa? De sentir, falar, nossa, poxa vida, alguém saiu, eu vou orar por essa pessoa, né? Então de ter essa Saber o tempo de sensibilidade. insistir e o tempo de, às vezes, deixar Deus É. operar, né? Tem um adolescente, o nome dele é Cauê, vou falar coisa boa, então eu posso falar. Primeiro eu vou falar coisa ruim, mas ele é meu brother. Eu não era líder de nada, enfim, era uma época que eu tava estudando pra concurso e eu fazia cursinho todo dia à noite. E aí, cara, surgiu a oportunidade de eu começar a discipular ele numa quarta noite. Ele não era crente. Eu falei, cara, vou tentar cuidar do moleque. Aí eu faltava aula e ia lá pra casa dele toda quarta. O moleque não queria Jesus. E eu fiquei um ano indo lá e aí não deu em nada. A gente não ia mais na igreja, discipulou. Eu fiquei triste e tal. Só que às vezes a gente precisa dar esse tempo. Esse moleque hoje ele vai se tornar o líder Oi. do nosso Uau, ministério. glória a Deus. Então, assim, o Senhor faz quando a gente ama e tem a sensibilidade, cara. Às vezes é momento de. Não é largar, né? Mas é orar e entender Aham, que, às sim. vezes, seu papel ali, por um período, é aquele. Uhum, sim, Mas o sim. Senhor É Deus sempre que cuida. completa a boa obra, né? Deus é o maior interessado. Amém. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Porque ele é o Deus da seara, né? Então ele vai dar o crescimento, ele vai dar o resultado. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter um olhar de equilibrado, de entender qual que é a minha parte. Uhum. Isso. Não é, a gente também não pode simplesmente abraçar essa ideia e ser negligente com aquilo Aham. que ele colocou nas nossas mãos, né? Então a gente precisa sim ter esse lado da fidelidade, cara. Deus colocou isso na minha mão, eu vou fazer a minha parte aqui, entendeu? O que precisar fazer, eu vou fazer, sabe? Eu vou tirar todos os obstáculos possíveis para que Deus ele venha e haja na vida dessa galera e haja no coletivo, ministerialmente. Mas a gente precisa ter muito alinhado essas duas partes, porque uma coisa que às vezes eu percebo, algumas pessoas vêm conversar comigo, poxa, o ministério não está acontecendo isso, as pessoas não estão engajadas, as pessoas não estão de coração. E aí eu vejo, mas você tá de coração? Sabe? Será que o líder ele tá dando esse exemplo? Você ama mais o ministério do que qualquer um outro? Porque às vezes a gente sente a falta, né, desse engajamento das pessoas e, na verdade, o próprio líder às vezes é negligente, não se prepara da maneira como deveria, não organiza as coisas da maneira ideal. E aí, às vezes, a falta de crescimento, digamos assim, pode muitas vezes ser responsabilidade do líder porque Sim. ele está sendo negligente, Aham. né? Ele poderia estar fazendo algo mais fluido, mais organizado, mas a maneira que é a bagunça, ele não consegue se preparar para liderar um time, não consegue se preparar para fazer atendimentos, para fazer discipulados, para fazer aquilo que precisa. E aí, naturalmente, as pessoas vão sentindo isso, vai refletindo no seu ministério Com também. Eu certeza. acho que adolescente ele é melhor nisso que adulto, sabia? Em reparar alguém que não tá de todo coração. É Por incrível. eles serem muito intensos e muito apaixonados, sempre tem uma causa pela qual lutar. Eu tenho a impressão de que quando eles veem alguém que não tá de verdade ali, eles percebem mais facilmente que adulto. Então, eu percebo isso também. Tipo assim, às vezes um líder, enfim, tá dessa forma, mas muitas vezes ele não tá apaixonado, às vezes, por Cristo, pelos adolescentes de uma forma que impacte eles. Então, assim, eu vejo que eles têm muito nessa fase buscando essas referências mesmo, assim, no mundo ou na igreja, ou pessoas que querem a Cristo. Então, quando você os ama e ama Cristo de maneira apaixonada e intensa, Uhum. e eles olham pra você e falam, caraca, velho, Vale a pena. esse cara é de verdade. Aham. Esse cara é de verdade. É. Só que o contrário também é verdadeiro. É. Eles olham, Aham. cara, esse cara não é de É. verdade.
Eu vejo muito isso que ele falou sobre a questão do equilíbrio, de entender que, cara, não é pela força do meu braço, mas pela graça de Deus, porém eu tenho minha responsabilidade aqui. Se Deus me confiou isso, eu devo sim ser fiel e multiplicar, né? Trazendo aí a parábola dos talentos. Então, se Deus colocou aquilo na minha mão, eu devo sim trabalhar para multiplicar aquilo e ser fiel naquilo. E falando sobre essa questão dos adolescentes, eles são muito intensos em tudo, né? Adolescente é intenso em amar, em ficar triste, tudo pra eles é mais intenso. Então, assim, é até engraçado falar, e você falar isso que eu lembrei de uma situação de, realmente, a gente tem uma cultura lá na igreja que fala, cara, a gente que cria a cultura. Então, na hora da adoração, os líderes vão lá pra frente, a gente faz, pula com eles, porque assim, se eles não vê o exemplo, eles vão falar, pô, a equipe de louvor chama, vamos aqui, galera, vamos pra frente, vamos adorar o Senhor, e aí não vê nenhum líder lá. Então, assim, Muito bom, Guilherme. eles olham muito o exemplo. Então a gente fala, sempre quando a hora da adoração, se é uma música animada, a gente vai se entregar ao máximo, porque eles vão ver a gente. Beleza, tem a parte da intercessão, mas galera, a hora da adoração, deixa pra orar na hora da pregação, né? A gente sempre fala isso. Por quê? Eles têm que olhar pra você, seja você um intercessor, seja você um líder, seja você um recepcionista, vai ficar na hora da Você é recepção. referência. Você vai ser referência pra eles de alguma forma, né? Então É a gente isso sempre aí. fala isso. Alguém vai estar te observando, sempre. Uhum. Então, na hora da adoração, a gente fala isso, cara, entrega o seu máximo, depois a gente se preocupa com a parte da oração, né? Isso Muito foi algo bom. que eu aprendi porque no início eu ainda tinha poucas pessoas na equipe e acabava que eu ficava resolvendo muitas coisas. Então eu só chegava assim, basicamente subia na hora de pregar, assim, já cansada de tanta coisa, dava problema na projeção e aquilo, eu fazia arte, eu fazia não sei o quê, tipo assim, eu era Bobeira, né? multitarefa. Isso aí na vida do líder quase não Quase não acontece. acontece não, um pouquinho. E aí um dia eu tava lá na sala da projeção. E aí eu tava resolvendo um problema, tinha dado problema lá na projeção, e eu tava em vídeo chamada com a pessoa, e tipo assim, aí eu olhei pros adolescentes lá, aí eu me incomodei. Tipo assim, o Espírito Santo falou comigo, você é a referência pra eles. Aí eu dei o meu celular e falei assim, gente, resolve aí, eu vou lá pra frente. E aí desde aquele dia eu falei, cara, agora eu vou resolver tudo que tiver antes do culto começar e eu vou estar lá na frente porque eles vão estar olhando pra alguém. E a gente hoje tem um número muito grande de adolescentes que não têm os pais cristãos, que chegaram na igreja porque um amigo convidou, então assim, 70% dos adolescentes, eles não vieram de uma família, então eles nunca frequentaram uma igreja. Então eles não sabem o que é adorar, eles não têm uma referência. E aí é a questão de formando equipes. Então eu fui delegando. Então hoje eu consigo ter antes do culto uma reunião com algumas pessoas da equipe, mas chega na hora do culto, eu tô lá na frente, tô sendo referência, tô lá. E assim, não só assim, estou aqui para ser um. Não, eu estou adorando de verdade, né? Porque essa é a maior referência que a gente pode deixar para eles e é algo que eu tenho conversado com Deus sobre isso, né? Às vezes no dia a dia, nas nossas ocupações, trabalhos e tal, aí esses dias um adolescente falou comigo, eu sei que você é muito ocupada. Aí eu falei, não, aquilo me incomodou. Tipo assim, uma fala simples, eu falei, não, Deus, Uhum. eu não quero que eles me conheçam como alguém muito ocupado, eu quero que eles Demais me pra eles, né? conheçam como alguém que ama Jesus. Que é Então esse acessível. é o meu, não na liderança, mas na minha vida, que as pessoas olhem pra mim e falem assim, essa pessoa ama Jesus, então essa tem que ser a minha prioridade. Então se alguém olhou pra mim e enxergou algo diferente, é porque eu errei, e não é porque eu errei porque eu preciso ser uma referência pra eles, não, é porque o meu coração tem que estar num lugar de que eu amo Jesus mais do que tudo na minha vida. Então, Muito bom. a liderança, ela parte, né? O primeiro episódio a gente falou sobre ser cristão antes de ser líder. Eu me tornei líder porque eu sou filha de Deus e não eu vou me tornar isso porque agora eu sou líder, porque não. A liderança, ela parte de um relacionamento com Deus e eu acho que esse é o maior legado ali que a gente tem. O nosso maior objetivo é apontar Jesus para as pessoas. A gente não vai suprir as expectativas que as pessoas às vezes tenham na gente, as questões familiares, às vezes não tem paternidade, não tem maternidade. E a gente vai amar com toda intensidade, a gente ama de verdade, mas a gente sempre vai estar apontando para quem vai suprir isso no coração É, deles, que é Jesus. muito bom, muito bom. Você falou a questão da importância da presença, né? Igual às vezes a gente fica muito perdido no ativismo de tem que acontecer perfeitamente, tem que ter o som, falhou um instrumento, falhou, e a gente fica correndo lá para tentar resolver tudo, e a gente esquece da importância da nossa presença lá no meio. E isso Deus ele ministrou no meu coração até por conta dos meus filhos. Acho que o Júlio aqui, não sei se o Guilherme já é pai, Guilherme. Não, ainda não. Não? Tá, então o Júlio vai me entender aqui. É, uma vez eu tava com a minha filha, ela pequena, dormindo no berço, bebezinha, e aí tá lá, tranquila.
Aí eu peguei e falei, poxa, ela tá deitada aqui na paz, vou sair do quarto, né? Fui lá dando os passinhos pra sair. Quando eu saí do quarto, ela começou a chorar. Aí eu voltava. Aí ela acalmava, tu tava olhando pro outro lado do berço. Aí eu falei, agora eu vou sair fazer minhas coisas. Eu saía, ela começava a chorar. E aí Deus ele me trouxe um insight assim, falou, olha, essa é a importância da presença do líder. Porque quando você não está presente, as pessoas elas sentem uma insegurança. Às vezes você vai falar, mas nem tá dependendo de mim, nem tô pegando o colo, mas só a questão da presença. E às vezes a gente se perde fazendo outras coisas e esquece de simplesmente estar lá por eles, sabe? Então esse é o momento que eu não vou fazer nada, eu vou estar presente, eu vou estar aqui. Ah, mas eu não tô escalado, mas eu vou estar aqui. E isso, quando eles olham pro líder, eles chegam lá no dia do Interligados e falam, a Débora tá aqui. Uhum. Isso aí já dá uma tranquilidade, sabe? Uma paz que eles precisam, né? É a questão da referência. Então, a gente realmente precisa se atentar a isso, né? Entender a importância de estar ali, presente na vida deles. Até arrepiei agora com essa parte da Cara, presença, né? muito doido isso que você falou, Matheus. E é engraçado porque eu tive uma experiência parecida também no meu segundo filho agora. Porque eu tava num momento assim que tenho um filho de 1 ano e 8 meses e agora um de 30 dias, praticamente um mês. E aí eu tava vivendo várias coisas, e tirei licença paternidade e assim, tendo tempo com minha esposa, com os meninos, aí de madrugada, tentando tempo pra ler a Bíblia, orar e responder mensagens dos meninos, tentar ajudar. E aí a gente pensando nos eventos e tal, e o movimento, no sentido de fazer eventos, fazer coisas ousadas, isso é muito importante para o Ministério de Adolescentes. Envolve a contextualização da fase deles, e é bênção. Só que, cara, eu comecei a ficar agoniado porque eu não tava conseguindo fazer todas essas coisas. E aí, cara, Deus saltou um texto sobre mim lá do final do Evangelho de João, quando ele vira pra Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro responde, né? Eu te filéu, Pedro, tu me amas? E etc. E aí ele vira pra Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Então pastorei as minhas ovelhas. E aí Deus falou comigo, Júlio, é massa fazer evento, faça eventos. É importante pros adolescentes, mas esteja com eles, seja presente. Uhum, Então pastoreie, Uau. faça parte da vida deles. uhum. Então, assim, às vezes a gente. E é extremamente importante pregar, se preparar, estudar a palavra, fazer um sermão bíblico. Mas, assim, lembre que também é importante você estar ali. Você tá na festa de aniversário que te chamou. Você tá no final do culto pra conversar. Você saber como é que foi a interclasse do colégio, que ele tava animado. Você vê que ele tá com a camisa legal. Então, essa questão da presença é tão interessante, assim. Muito bom, cara. Porque é pastorear. E é isso muito que bom. marca eles, né? Porque na minha adolescência eu tive uma líder muito presente e eu não vou mentir se eu falar que eu lembro de alguma pregação dela. A pregação ela é importante porque a gente tá falando ali da palavra, mas é a nossa pregação com a vida. Uhum. E ela me discipulava muito, ela saía muito comigo, eu tinha muitas conversas e eu lembro de lugares que a gente frequentava, eu lembro das conversas que a gente tinha, eu lembro do O Vida tempo na que ela Vida. gastou. O Vida na Vida. Uau. E até hoje é alguém presente na minha vida. E esses dias ela encontrou os adolescentes, né? Ela, eu fui líder da sua líder. Mas eu não lembro, assim, de grandes programações. Eu não lembro das coisas, assim, um grande evento, de... Eu tenho memórias, tipo assim, de uma festa que teve. Eu lembro de uma festa, basicamente, que foi a primeira que eu visito, que eu fui. Então, assim, a primeira vez que eu fui, eu lembro dessa festa. Mas do resto, eu lembro do Vida na Dela Vida estar lá por do você. exemplo na vida. Então, isso é o que mais impactou. E é essa a essência do evangelho. E às vezes a gente se perde nesse ativismo, assim, no dia a dia. E aí Deus fala assim, tá tudo bem recalcular a rota, né? Então, agora mesmo no Interligados, a gente está reestruturando essa parte de olhar no olho um do outro. E Deus falou assim comigo, volta à simplicidade do evangelho, que é um Isso. evangelho que olha Amém. no olho um do outro. E aí eu conversei com a minha equipe, com os coordenadores, eu falei assim, eu quero que aqui seja um lugar que eles sejam conhecidos, que não seja um lugar que eles entrem e sejam Uhum. invisíveis. Sim. Que eles, ninguém perguntou o nome deles, ninguém Muito bom. sabe quem que eles são. É. Eles vão passar ali, vão receber um presente, mas alguém conversou com esse adolescente? Qual que é a dor deles? E eu falei, agora a gente vai diminuir um pouquinho o louvor, a gente vai diminuir a pregação e no final a gente vai juntar em grupos e a gente vai perguntar como foi a semana deles, o que que Deus falou com eles na palavra, a gente vai olhar no olho deles e perguntar. E eu comecei a fazer isso, porque sempre vem da gente, né? O Espírito Santo dá a revelação pra gente. Uma das coisas que o privilégio que o líder tem é ver o que Deus está fazendo no céu e trazer aqui pra terra, falando assim, é isso daqui que Jesus está fazendo, é isso que Deus quer que a gente viva agora. E aí eu comecei a fazer isso, e aí eu sentava com o adolescente, e aí, como foi essa semana? Ah, foi boa. Aí, sabe quando assim, o Espírito Santo incomoda? O que aconteceu? E aí, me fala mais, assim, da sua semana. Daqui a pouco não teve um adolescente que não tenha tido algo. Então, assim, eu tentei suicídio.
Aí eu, caraca, por quê? Vou conversar, vou dar atenção pra esse adolescente. Ah, meus pais estão se separando. Ah, isso daqui. Cara, todos os adolescentes, quando você para pra conversar, existe alguma dor ali que talvez ninguém tenha escutado. E aí, por que que você tá sentindo isso? Ah, eu tô no meio da separação e tô naquele jogo. Então fica um jogando contra o outro. Ah, seu pai, sua mãe aqui, sua mãe aqui, não sei o quê. É, eu não aguento mais isso. Então, assim, não, vamos lá, eu te escuto, assim, eu tô perdida no meio, eu tô isolada na minha casa. Então, esse é o evangelho de verdade. A gente pegar e a gente vê que Jesus fez isso com os discípulos. Jesus escolheu pessoas improváveis, Jesus não pegou aqueles que eram os melhores, né, os mais estudados, né, para a sociedade. Talvez naquela época Jesus não seria considerado um líder de sucesso, porque ele não escolheu os melhores, ele foi alguém que foi morto numa cruz. Naquele momento, para as pessoas era Jesus perdeu. Entre Mas na aspas, ele não verdade era ele o mais estava capacitado, humanamente falando. mas ele estava vencendo. E é um modelo de Uhum. referência pra gente, né? Sim, De sim. amar as pessoas, de conduzir, de confrontar muitas vezes, de tá junto no dia a dia. E muito líder quer, às vezes, ir com boa intenção, quer lotar culto, quer fazer um culto que vai muita gente. E com uma boa intenção, mas essa vida na vida faz toda a diferença. Tiveram vezes lá na igreja que às vezes frustrado, que uma mãe vinha falar comigo e falava, olha, meu filho tá passando por isso, preciso que você fale com ele. Falei, cara, vou chamar o moleque pra jogar videogame lá em casa. Aí jogava um dia, e aí, como é que você tá? Como é que tá em casa? Não, tá de boa. Eu, pô, cara, o moleque tá passando mó barra, a mãe me falou e não falou nada. Chamava Uhum. segunda, terceira vez, não, tá tudo certo. Falei, caraca, se o pessoal da igreja souber que em dia de expediente tô aqui jogando videogame e me sentindo improdutivo. Aham. Aí na quarta vez, o moleque, pô, mano, posso abrir meu coração pra você? Aí eu falei, cara, é isso. É isso. Uhum. Discipulado toma tempo, É. Sim. toma vida. Então, assim, é muito importante isso, né, cara? E hoje eu acho que às vezes. E isso eu tô falando de um cara que ama evento, que a gente tem um evento lá na igreja que o nome é Overdose, que a gente faz 12 horas de adoração, de 7 a 7. Então a gente tem uns eventos malucos, eu não sou anti-evento. Aham. Mas eu acho que o que respalda isso, o que mostra que você é de verdade, que você ama eles, é quando você gasta tempo. Uhum. E é o que é mais precioso que a gente tem, né? E a vida é corrida, todo mundo é corrido. Agora tem filho, É, o Sim. a pastor que rotina. tem gêmeos É. e uma filha. Três filhos. 3, sendo deles 2 bebês gêmeos, então é corrido, mas assim, eles precisam de pessoas que estejam dispostas a gastar tempo com eles. Se serve de consolo, eu conversei com uma adolescente durante 6 meses até ela me contar o problema que eu já sabia que ela estava lidando. Caramba. 6 meses. Aí, ó. Buscando na escola, levando pra almoçar, devolvendo Uau. pra escola. Aí eu falei, gente, ela nunca vai me contar. Que o Guilherme 6 falou, é meses de depois. formiguinha. Ai, família. É engraçado porque, tipo assim, realmente essa questão do vida na vida, você olhar no olho, criar conexão não é tão fácil quando a gente pensa, né? Porque tem alguns adolescentes que têm mais facilidade, né? Aqueles que já vêm logo, já se abrem. Só que tem uns que às vezes têm dificuldade em casa, tem problemas, muitos problemas, né? E esses são mais difíceis, né? De, de você se abrir. Mas só do fato, às vezes, né, de a gente se preocupar e mostrar que se preocupa, a gente vai quebrando ali, sabe? Um coração às vezes duro, um Verdade. coração magoado, um coração que muitas vezes é em casa, né? Como eu já passei lá na igreja, a mãe acabava com o adolescente, tipo assim, falava muitas coisas ruins dele. Então a própria identidade dele estava destruída. Ele não tinha uma identidade firmada, não sabia, né, quem ele era em Deus. E esse trabalho sabe, a gente ir lá na nossa igreja, a gente faz futebol toda segunda-feira. E assim, tem alguns jovens, mas a maioria é adolescente, 80% é adolescente. Então ali a gente recebe até quem não é da igreja, porque é um meio de evangelismo. E a gente vê, escuta algumas fofocas às vezes, né? Ah, fulano tava fumando pod, ah, fulano não sei o que, ó. E assim, é muito complicado essa questão do líder, porque a gente sabe que às vezes um adolescente que tá contando pra gente tá na boa intenção, né? Mas a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Cara, eu sei disso, como que eu vou lidar com esse problema? Porque chega pra gente, quando a gente tá na liderança, de alguma forma, às vezes. Deus revela, É, gente, é incrível. A gente ou alguém, descobre tudo. ou alguém fala, É ou Deus isso mesmo, revela. cara. E aí, o que a gente faz com isso, né? Essa é a questão. Porque se a gente chegar, às vezes, já combatendo por meio de fofoca, né? É Uhum. muito complicado, pode dar muito problema. Então, é realmente ter sabedoria, pedir pra Deus. Porque, assim, eu falo, a gente às vezes pode orar, pode fazer, mas se Deus não dá sabedoria, a gente fica É na isso mesmo. corda bamba. Então, exatamente ter esse discernimento que, cara, às vezes vai ter situações que, cara, é só Deus aqui. Porque Cada questão caso é um de. caso, né? Cada caso é um É caso. mesmo, não tem receita de Então, lá bolo. na igreja mesmo, assim, teve esse caso, né, do POD, e assim, eu não cheguei já combatendo, né, a gente foi trabalhando, até ele me falar, então, assim,
é trabalho. É. E nesse ponto de disciplina, é interessante, porque se você não demonstra o amor pela vida do adolescente, você não ganha o respaldo para poder discipliná-lo. Você não tem autoridade. Mas a partir do momento que ele vê que você ama, você pode chegar para ele e falar, cara, o que você está fazendo é errado. E aí é outro universo. Porque se você chegar só com, você tá fazendo errado, você tá pecando, cara, você nem sabe quem eu sou. Você nem se preocupa comigo, agora tá querendo vir aqui me dar moral, Achar que é sabe? tipo mais um adulto chato que tá dando Mais um bronca. adulto chato. Então, essa questão do pastoreio, ela gera a autoridade que a gente vai poder depois disciplinar, né? E Jesus, ele fazia muito isso, né? Jesus, ele amava e disciplinava. Ele não chegava lá botando o dedo, ele primeiro amava, eu também não te condeno, sabe? Vem cá, me dá um abraço. Vai, não peques mais, né? Então, existe essa maneira de Jesus agir e às vezes a gente quer muito ver o resultado, a gente é muito movido por comportamento. Então, se o adolescente não tá ali fazendo aquilo que a gente espera, a gente já quer, às vezes fica decepcionado, mas às vezes Deus me incomoda com isso. Fala, ó, você precisa estar mais perto para você ter autoridade para poder disciplinar. Uhum. Porque isso é o que constrange no dia a dia, né? Então, se eu chego pra eles e falo assim, ah, você errou nisso e eu não amo, então, na verdade, a disciplina, ela faz parte, é uma das formas que a gente tem de demonstrar amor, mas não é a forma, não é a única coisa, né? Então, a gente chama atenção porque a gente ama, e aí, se as pessoas, elas não entendem isso, né? Então, assim, tem pessoas que... até o Pedro uma vez, né? Ele falou comigo, eu já tinha, nem tava sendo mais pastoreado por ele, já tinha saído, já tava lá na minha igreja. Aí eu tinha colocado uma referência, postado alguma coisa, daí ele falou assim: Ah, Debs, fiquei pensando se eu te falava isso ou não, assim, se eu começava, mas toma cuidado com isso, tal, né? Essa linha teológica, não sei o quê. Aí ele falou assim, aí eu, Pedro, se eu te procurei, né, quando eu precisei, e eu sei que ele sempre demonstrou, ele e a Dessa sempre demonstraram muito cuidado comigo, muito amor, eu falei, você sempre tem esse espaço na minha vida de quando eu não achar que às vezes eu preciso, e não era assim nada, tipo, não fiz nada de errado, mas assim, só uma sugestão. É, você sempre tem esse espaço de chegar pra mim e falar quando você achar que eu errei, quando você achar que talvez isso não seja legal, porque eu sei que vocês me amam, que vocês se preocupam comigo, né? Então, e já teve uma pessoa que falou exatamente a mesma coisa de uma pessoa, era uma pessoa que eu tinha postado, e aí essa pessoa nunca demonstrou amor comigo. Então, quando ela falou, eu desconsiderei, tipo assim, eu falei, Aham. cara, ela não tem relevância pra mim É. porque ela nunca demonstrou, então por que que ela tá falando? E depois ela fala assim: "Ah, tem hora que eu corrijo as pessoas, mas na verdade minha vontade é de bater". Eu, graças a Deus, eu não caminho perto dessa pessoa. Então Sim, é esse amor de verdade exatamente. na vida, de estar caminhando próximo mesmo, e aí a gente demonstra. E uma das coisas que você falou, da influência, né, eh, queria ver de vocês, assim, porque pra mim uma das coisas que eu vejo muito neles é que eles são muito influenciáveis, né, é uma fase de muita influência. E como que a percepção que um adolescente tem da gente, ela passa para os outros. Então, pra mim, algo que foi, assim, que mudou completamente foi quando eu comecei a caminhar muito próximo de uma adolescente, de estar mais, assim, de estar toda semana com ela na igreja, ali no, a gente tinha um extracurricular que eram aulas de inglês, bateria, teclado, reforço escolar, jiu-jitsu, tinha várias coisas lá na igreja e isso deu pra gente um tempo mais juntos ali, né, de estar conversando, de estar mais próximo. E fez toda a diferença no ministério porque ela era muito influente e a influência dela, né, a percepção que ela tinha é passado para os outros. Então, como que eles e eu não sei se com vocês também é da mesma forma, mas se tem um adolescente que ele tem uma percepção e ele confia em você, os outros começam a confiar em você a partir da Sim. percepção que o outro tem. Então, tinha adolescente que às vezes eu nem Vice-versa. conhecia. E ele chegava assim: "Xixi, eu posso falar com você?" Eu lembro que uma vez eu cheguei no final do culto que eu estava em um curso e aí eu nem ia, eu falei pro pessoal organizar o culto, mas o coração não aguenta, né? Às vezes eu chego de viagem, eu já fui direto do aeroporto no final do culto, 10h30 eu tava chegando lá na igreja. E aí nesse dia eu cheguei e vieram duas adolescentes e elas correndo e vieram me abraçar. E aí quando os outros viram a movimentação, aí de repente todo mundo ali na hora do quebra-gelo chegou e saiu correndo e veio me abraçar e ninguém entendeu o que estava acontecendo. E eu não sabia o nome delas. E eu falei, caraca, eu não sei o nome delas. E elas, tipo assim, aí elas chegaram pra mim e falaram assim: onde você for, a gente vai, a gente é só sombra. Eu falei, cara, que amor que elas têm, porque assim, eu não sei o nome delas, mas no dia a dia elas percebem, né? Eles percebem esse amor que a gente tem, seja ali preparando um culto, organizando, sentando com eles, conversando.
Mas principalmente eu acho que pela influência que os outros falam, né? Então às vezes eles chegam pra mim pra conversar sobre algo, tipo, ah, o fulano disse que eu podia confiar em você. Então Que como que responsabilidade, né, cara? e essa influência deles é boa e sendo no contexto cristão, ela é muito boa, mas sendo fora da igreja, né, igual a influência de pod, de outras coisas, é ruim. Então, num contexto de escola, que hoje eles passam a maioria do tempo, é uma influência ruim, então, porque eles são mais suscetíveis a fazer coisas erradas. Eu sempre falo lá na igreja, na nossa equipe agora, a gente tá com alguns adolescentes, né? Aí sempre tem os que são mais maduros, né? E eu sempre viro pra eles e falo, vocês influenciam mais do que eu. Uhum, Porque adolescente influencia mais o adolescente do que um adulto. Sim. Então eu sempre falo pra eles, então vocês são referência, entendeu? Vocês estão na equipe, vocês estão comigo aqui servindo. E isso acontece mesmo, eles conseguem levar outros adolescentes pra igreja. Quando a gente faz a programação, às vezes eu já mando assim, ó, já mando mensagem pra eles, ó, chama fulano, porque às vezes eu chamando não tem Não tanto tem. efeito. Agora, uma pessoa da própria idade ali, um outro adolescente chamando, surte mais efeito. Então, assim, como eu já uso essas estratégias assim, então a gente vê muito resultado, assim, na igreja mesmo, no último culto que a gente fez, teve um adolescente lá que ela levou mais 2 amigos que nem eram cristãos, então assim, eles conseguem trazer mais, eles conseguem, a gente influencia eles, mas eles conseguem influenciar mais. É, verdade. Tem um momento no nosso culto, né? Toda sexta-feira lá do Jump, que a gente tenta fazer o ministério de adolescentes para adolescentes. A gente não quer que seja algo que os líderes, os mais velhos fazem, vocês fiquem aí assistindo e aprendendo. A gente tenta envolvê-los de alguma maneira na programação. E uma das maneiras que a gente faz é dando para eles um momento que o adolescente ele prega por 3 minutos. Então, antes da pregação, Boa ideia. ele tem lá um momento de falar, ó, a gente deu o nome lá, de prega e prega. Então, a gente escolhe um durante a semana, ele se prepara, ele tem 3 minutos para pregar. É impressionante como a galera reage quando Vibra, sobe um né? adolescente lá. Vibra. Porque Aham. quando chega, quem vai falar pra gente hoje aqui é o Joãozinho, tal. Eles, caramba, é um dos nossos, eles vibram, pula, levanta, É tal, faz a verdade. maior festa. E aí quando eu chego depois, ah, não. Matheus vai falar. Mas assim, é muito forte isso, sabe? Quando eles vêm, eles mesmos falando pra eles assumindo posição, eles fazendo o próprio louvor, liderando o louvor, eles convidando os amigos, o poder disso é muito, muito maior do que quando é a gente fazendo. Nossa, sem dúvida. E se a gente pode incentivar, igual você fala, cara, incentiva, bota eles pra meter a mão aí no negócio. Vai ver que o resultado às vezes vai ser muito melhor do que sendo a gente querendo fazer tudo. Até no acampamento agora, uma adolescente essa semana, não, eu vou desistir porque eu não conheço ninguém, eu não tô mais tão próxima da minha outra amiga. Primeira coisa, eu, não, você vai. Eu falei com a mãe, eu falei, deixa lá, a gente se vira. Aí eu mandei mensagem pra uma adolescente, Aham. eu, chega no acampamento, você gruda em fulano. Desse jeito. E Desse já avisando jeito. de antemão, vou pegar essa ideia do prega e prega. Já deixando aqui. E eu acho que a capacidade que a gente tem que ter de assim, se a gente gastou um tempo discipulando, amando, preparando, é crer que eles têm capacidade de, com aquilo que eles viram em Cristo, ajudar outros também. Aham, E eu acho que, porque eu acho que isso é uma dificuldade no ministério de adolescentes, é você ter confiança e aprender a delegar no momento aham. certo. Porque muitos deles, às vezes, não vão ter capacidade para certas coisas, mas para outras eles têm. Então, assim, você saber, cara, os adolescentes têm capacidade de não só receber, mas de Uhum. serem usados por Deus. E aí você. Só que tem que acompanhar e estar ali perto. E você saber, cara, como que eles podem. Cara, a gente já percebeu isso claras vezes, assim, várias vezes. A gente, muitas vezes, os visitantes, a gente tem um forms rápido do Google, fala, seu nome, seu Telefone. telefone, como é que você veio? Aham. A gente também. Amigo, Instagram. Cara, 95% das pessoas, amigo. É. A gente, às vezes, vai fazer É um sempre evento amigo, grande, evangelístico. A Aham. gente tem um evento que tem vários nomes, o culto, mas o nome do culto é Culto Fight. Pros de dentro e pros de fora, já foi Baile do Fim, já foi vários nomes, assim. Chamando pra galera de fora. Todas as vezes, quando a galera se engaja pra orar, pra evangelizar, pra chamar, cara, lota. E não é porque a gente divulgou, Uhum. é porque eles chamaram. Eles chamam. E eu acho que esse é o cristianismo, Sim. Pessoas que foram alcançadas por Jesus, você pega a mulher samaritana de João 4. Venham ouvir do homem que sabe tudo sobre mim. Não será ele o Cristo? Sim. Uhum. Não será ele o Messias? E aí depois a cidade vai escutar Jesus pregar e volta pra mulher samaritana. E fala assim, agora nós não cremos apenas por aquilo que você nos falou. Agora nós mesmos vimos e ouvimos esse Uhum, Cristo. é. Uhum. Então assim, é muito massa quando você desapega um pouco, claro, liderando, capacitando, ensinando. Mas vai, faz, Mas chama. deixa eles fazerem. É. Cara, é transformador isso pro ministério. Velho. Muito bom.
É algo que, até essa semana, ontem, essa madrugada, né? Eu mandei mensagem para um adolescente, eu falei assim, sexta-feira você vai chegar que horas? Porque a gente vai conversar. Que eu falei, cara, ele já tá mais velho, já tá na hora dele começar aí começar a se envolver. Então a gente vai fazer esse grupo agora. Eu falei assim, cara, eu quero que ele seja o braço direito de alguém. Eu quero que ele ajude a acompanhar, a conversar com as pessoas, né? E não só tá nesse lugar de, tipo, eu tô recebendo, mas de referência mesmo. Então acho que ele já tá na idade de eu cobrar algumas responsabilidades a mais de referência. Tipo Uhum. assim, e ajustar algumas posturas. Cara, vamos ajustar algumas coisas aqui. Mas ele sabe, mas assim, é uma pessoa que eu tô próximo, que eu vou na casa, converso com a família. Então, assim, é alguém que eu tenho caminhado, né? Então, assim, agora eu vou dar uma puxada, mas assim, é alguém que eu já demonstro amor, né? Então, assim, me ajuda. E quando a gente. Para mim, uma coisa que é muito diferente é quando a gente faz muito pela amizade. Então, a equipe que eu formei até hoje, né? Assim, agora vão entrando mais outras pessoas de fora, mas no início eram os meus amigos. Eram as pessoas que caminhavam comigo e falavam assim, cara, eu vou estar junto com você. Tipo assim, nossa, é isso. Tipo assim, eu vou te ajudar. E não é. E as pessoas, elas sentem. É isso que a gente conversou antes. As pessoas, elas sentem o líder. Elas sentem quando a gente tá, tipo, cansado, elas vão no ritmo do líder. É a gente que vai dando ritmo na liderança, né? Então elas sentem quando a gente quer estar junto com elas. E é tipo assim, cara, vamos sair hoje depois do culto? Cara, vamos, a gente tá junto de verdade, assim. É uma equipe que não é só assim, são da minha equipe, a gente só serve aqui, não. A gente caminha junto, a gente vai pra casa um do outro, tipo, às vezes eu ligo, vai estar em casa hoje, posso almoçar aí na sua casa? Tipo, vamos fazer tal coisa? Então, assim, é o caminhar junto, sabe? Não é pra ser uma reunião, assim, a gente só vai se encontrar quando a gente tem reunião. Tipo assim, vai ficar aquela coisa formal e tal. Eu tô assim, não, vou almoçar na casa de vocês, não, vamos fazer uma caminhada. Então, esses dias falei, cara, eu gosto de fazer exercício. Aí ela sempre vê, ela fala assim, e ela não pratica atividade física, eu posso ir caminhar com você um dia? Eu falei, vamos. Tipo assim, cara, a gente caminhou 1 hora e pouco, tipo assim, foi conversando, foi contando da vida dela, a história e tal. Quando eu vou em algum lugar, né? Então eu fui lá no acampamento. Aí eu mandei, gente, alguém quer ir comigo, quer me acompanhar lá e tal? Ou quando eu vou ministrar em alguma Cara, igreja, isso faz alguém toda a quer ir diferença pra comigo? eles, porque eles se sentem incluídos, Uhum, valorizados na sua vida. é. Então isso é muito legal, muito legal. É que faz parte, né? Não é só alguém que, tipo assim, eu tô aqui pra servir. Não, Pregar a nos gente. cultos, só. É. Claro que isso Uhum. é extremamente relevante. Mas é a menor parte da liderança. É, é, é- Às vezes as pessoas elas olham muito pro líder como púlpito, né? Tipo, o líder prega, e não sei o quê. Mas na verdade o líder a liderança de verdade ela é nos bastidores. É lá que a É, gente exerce total. a liderança de verdade. Quando a gente ama, quando a gente visita no hospital. Tipo, cara, esses dias eu fui visitar 2 pessoas seguidas, assim, sabe? De um na outra. E assim, cara, foi uma semana de trabalho extremamente cansativa. E eu até falei assim, cara, eu cochilei, assim, chegou lá visitando a pessoa, assim, eu tava pescando. Você falando isso aí, eu até lembrei da passagem que João Batista está pregando, né? E Jesus aparece e ele fala, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, né? Uhum. Que tira o pecado do mundo. E a palavra vai dizer que 2 discípulos, né, de João Batista começam a seguir Jesus. E Jesus vira e fala, o que vocês querem, né? Mestre, onde é que você mora? Jesus fala, vem e vê. Então, o discipulado, às vezes, é sobre isso. É tipo assim, quebrar o padrão de o adolescente só te ver no altar pregando. Não, vem ver que eu tenho uma rotina, No que caminho, né? vem ver no caminho, vem tomar um café, vamos conversar. Então, assim, a gente olhando o padrão de Jesus, sabe? Jesus chamou eles e levou eles, e a palavra vai dizer que eles passaram a noite ouvindo Jesus falar na casa onde Jesus estava hospedado. Então, assim, é sobre essa questão de, cara, às vezes você chamar para perto, você chamar para tomar um café, você, sabe, olhar no olho, ser mais humano, né? E a gente vê muito Jesus pregava para multidões, só que ele sentava com 12 olhando no olho ali. Então, o discipulado. Viajava com eles, comia Viaja... com eles, dormia no mesmo ambiente. Exatamente. Então, assim, no discipulado a gente vive essa questão de, cara, vida na vida, a pessoa vê que eu sou um ser humano, que eu tenho limitações também. Às vezes ela te vê num momento de, sei lá, de luto. Enfim, o adolescente às vezes tem essa questão, e não só o adolescente, coloca como igreja mesmo, de ver o pastor ou a figura de liderança como alguém inalcançável, como alguém muito santo, mas é por conta que às vezes não tá vendo ali de perto, sabe como que é? Meu irmão, eles observam tudo, tudo. Então é nessa hora que eles vão ver se a gente é de verdade ou se a É. gente não é. Exatamente. Se a gente vive o que a gente prega ou se a gente não é. Cara, eles observam tudo, cara, os detalhes. Às vezes a gente acha que adolescente é viajado, e para algumas coisas eles são. Mas para outras, cara, eles pegam nas entrelinhas muito rápido. Eles veem quem é fake, quem não é. Às vezes De nas verdade eu sei amizades, quem são. às vezes as amizades eles têm dificuldade, né? Uhum. Às vezes ele, não, mano,
Me Conheci esse cara tem uma decepcionei semana. com a paixão. Cara, não, mano, ele é o meu irmão da minha vida, velho. Esse cara, mano, não sabe nem o nome, nunca Aham. foi na casa do cara. Mas assim, pros adultos, eles pegam rápido, assim, É. quando a pessoa é, quando não é. Então, cara, já rolou tantas situações boas de tipo assim, cara, saí com você e você fez isso, você pregou, cara, tem tudo a ver, pô, que bênção. E outras, pô, mano, mas você não tinha pregado isso aqui? E como é que você tá agindo? Caraca, mano, é verdade. Você tá certo. E eu acho que e isso é difícil, assim, porque às vezes a gente vê os adolescentes, a gente fala, eles não entendem nada da vida. E, cara, eu acho que como líder, a gente ter esse espaço Olhar pra de eles. olhar e ouvir, cara, e considerar. Às vezes a gente vai num aconselhamento, cara, a vida tá corrida, você tá passando por 1000 problemas e o adolescente vai chorar pra você porque ele queria tirar um 10 e tirou um 7,5. Uhum. E aí você dá valor pra isso, às vezes é É. difícil, cara. Você fica tipo, mano, não acredito que É eu tô aqui, sério? velho, não acredito que você tá Ah, chorando por isso. Tem uma vez que o pastor me contou a história, o Ale, o meu antigo pastor, ele é meu pastor ainda, né, mas era dos adolescentes, ele falou, cara, ele fala assim, meu brother, teve uma vez que um cara chegou lá no gabinete e falou, Deus não me ama mais, Ale. Eu, por quê, velho? Ele, cara, porque eu tava com caganeira nessa semana, e aí eu correndo pra chegar em casa, aí eu fui abrir o portão, e o portão não abria, velho. O portão não abria, velho. Aí eu ia me cagar na calça, aí eu falei, Deus não me ama. Aí o Ale falou, mas brother, você cagou na calça? Ele, não, deu tempo. Ele, pô, velho, então, que história é essa? Então, como é que Deus não te ama? Então, às vezes você tem uns absurdos assim, e é engraçado falar assim. Mas, assim, tem coisa que você precisa se colocar no lugar de adolescente, falar, cara, isso é relevante pra eles, É. isso é... Eles estão passando pela crise, por mais que pra mim Já seja, tipo, passou. não, mano, isso não é uma crise, você não tem ideia do que, como tá... É. Uhum. Não, cara, não, deixa eu te ouvir, deixa eu tentar te entender. Totalmente. Hoje, depois de pegar tanto problema, assim, de adolescente que pula etapa na vida, eu fico, às vezes, feliz, assim. Óbvio que a gente fica assim, caramba, eu saí da minha casa, eu vim aqui numa cafeteria, tô aqui por conta de uma nota baixa, né, algo... Mas pra eles, aquilo é tão real, é uma dor. É, E eu falo assim, gente, não desvaloriza a dor deles, porque sim. pra eles é uma dor de verdade. Uhum. E que bom, hoje eu fico feliz. Eu falo assim, que bom que a dor dele é uma nota baixa, que bom que a dor dele é Sim. no acampamento um dia, assim, chegou chorando, assim, pra mim, tipo assim, tava chorando muito, assim, muito. Aí ele me abraçou assim, aí eu, o que que foi? Que tá tudo bem? Ele, o fulano me empurrou. Cara, pra ele ficou, tipo assim, Feriu a alma, né? extremamente chateado, porque eles são muito amigos, e aí o amigo empurrou ele. E aí você fala assim, caramba, eu querendo rir, aí eu, não, tudo bem, perdoa ele, né, vai lá, vamos lá dentro. Aí eu fui assim, vamos lá, vamos louvar, não sei o quê. Daqui a pouco ele, tipo assim, esqueceu, tá lá abraçado com o amigo de novo. Mas pra ele é uma dor de verdade. E eu fico feliz hoje e entendi que bom que eles têm dor pra idade deles, que o problema deles não é um boleto pra pagar, porque eles não têm idade pra isso, que o problema deles, infelizmente, não é tão assim, mas assim, por exemplo, relacionamento, namoro, né? Então, assim, quando eles pulam etapas, a gente fica feliz quando eles vivem problemas pra idade dele, né? Tipo, essa é a fase que eles estão vivendo. Pra gente, acho que ir finalizando, eu abri algumas perguntas para alguns líderes fazerem pra gente hoje. Então eu vou fazer umas perguntas e, e aí a gente vai respondendo. Manda ver. Que conselho vocês dariam para um líder que está começando agora? Cara, na minha opinião, isso é algo que Deus falou no meu coração tem pouco tempo. Eu até falei disso com a liderança lá. Eu falei, cara, você não é relevante por aquilo que você não ama. E você não ama aquilo pelo qual você não ora. Então, assim, cara, se você gastar tempo orando de verdade pelas pessoas, pelos adolescentes, naturalmente você vai passar a amá-los mais, você vai caminhar uma milha a mais, você vai gastar tempo. Não tem receita de bolo, sacou? A gente não sabe a sua realidade, o seu ministério, a sua igreja, qual é o método, qual é o dia da semana, se tem acampamento, se não tem. Mas se você gastar tempo com eles, amá-los e querer que eles conheçam a Jesus e investir para que eles conheçam a Jesus, eu acho que você tá no caminho certo. E o resto vai acontecendo, sabe? Muito bom. Respondido. Respondido. Eles falam muito de namoro. O que fazer nesse caso? Estou começando agora e não tenho essa confiança ainda. Aí eu não sei se é. Eu entendi que é a confiança nela, tipo, uma De confiança falar pessoal. sobre? É. Cara, fala pra não namorar. Até os 18 anos. Quem Você concorda vai, aqui? É o conselho do você pai de vai menina. evitar muito problema na sua vida. É porque assim, Verdade. gente,
O Qual que que a é o gente, propósito, o né? que a gente tem de experiência de vida são as pessoas que começaram a namorar antes e saíram machucadas. Então, assim, é muito difícil você, às vezes, começar um namoro que vai dar num casamento. Namoro, pra mim, é visando o casamento. Então, não é, eu tô carente, vou ficar aqui abraçadinho, dando um beijo em alguém. Não, não faz sentido. Você vai estar abrindo oportunidade pra se ferir, porque aquilo muito dificilmente vai se tornar algo sério. Aí você fala, mas a minha mãe namorava com 13 anos e casou com meu pai. Tá, mas essa é uma exceção. Entenda a diferença de exceção e regra. Não é porque um caso funcionou que todos os outros 90 que não funcionaram, você apaga, né? Mas o namoro, ele tem esse poder, né? Porque a pessoa se abre muito e ela se expõe mais. E aí ela pode gerar traumas, machucados, quando ele é feito de maneira precipitada. Então, se você puder, viva a sua adolescência, sabe? Curta com seus amigos, viva na igreja. E quando você tiver ali os seus 18, mais preparado, você começa a pensar nessas coisas, vai ser uma boa pra você. Você não vai encalhar. Só para complementar o que o pastor falou aí, realmente, às vezes a gente só fala para eles não namorar, né? Mas assim, o adolescente ele não gosta de só um não, ele quer É saber o verdade. porquê. Então, às vezes, realmente, da gente estar com eles e tentar explicar para eles que um namoro na adolescência não dá certo porque conta de financeiro, maturidade, enfim. E a maioria das vezes também, se a gente for parar para analisar, o adolescente ele é muito carente. Então, assim, ele vai procurar num relacionamento suprir uma carência. Então, lá na igreja eu tô fazendo muito isso com eles, afirmando a identidade deles e muitas coisas, porque às vezes o mundo cobra um padrão e a igreja e Cristo é outro padrão. Então, às vezes eles querem se adequar ao mundo ou às vezes eles querem suprir uma carência. E às vezes isso surge na questão de querer um relacionamento antes da hora, né? Então, realmente, a gente sentar e gastar tempo explicando pra eles por que que eles não devem namorar. E Debs, esse finalzinho que ela falou assim, eu não tenho confiança, cara, pega uns dois casais que você tem mais confiança, às vezes até um pouco mais jovens pra conectar com os adolescentes, cara, chama pra eles terem um bate-papo ali num culto, num PG, num pequeno grupo, numa célula, pra trocar ideia. Se você não tem essa confiança, pega uma galera que, cara, você vê, não, esse casal é massa, eles são bens, casados, são bens, e traz eles pra trazer o testemunho deles, falar como foi. Uhum. E Deus vai preparando também, né? E falando de casais namorados, fala, mas a gente já namora, a gente é adolescente, já namora, e agora, o que que eu faço? Cara, não leve essa vida de namoro sozinho. Isso eu acho que é o conselho que eu posso dar. Junta com alguém, seja com seu líder, fala pra ele, sabe? Os Caminha desafios. junto. Não é aquela questão de paternidade espiritual que você tem que prestar contas de tudo que você faz, mas de conselhos, porque você chega lá com 17 anos, você não sabe como que é o namoro, o que que eu faço, sabe? Quais são, o que que é bom fazer, o que que não é bom, qual que é o limite, qual que não é. Então, se você puder caminhar próximo, às vezes, de um casal ou então de um líder, cara, isso aí também vai te ajudar a manter você num caminho saudável aí. Essa questão do porquê é muito importante, né? E eu sempre tento esclarecer pra eles o porquê. Eu falo assim, vamos conversar sobre o porquê? Por que que você não vai ficar com outras pessoas? Porque se chegar na hora, você tá na escola, alguém chega assim, fica ali com fulano, mó gatinha, não sei o quê, você não vai saber o porquê, qual que é o propósito, por que que eu não vou fazer isso hoje, né? Então é definir o que que você quer da sua vida. Você quer um casamento com uma família? Então, assim, olha pra esse objetivo, porque as distrações, elas não vão, você não vai se distrair no caminho, né? E eu falo que para namorar você tem que ter três maturidades, né? Maturidade financeira, maturidade espiritual e maturidade emocional. Então, como o Matheus falou, o namoro é visar o casamento. Para você casar, você precisa ter maturidade financeira, maturidade espiritual e maturidade emocional. E é uma fase em que alguns estão caminhando para uma maturidade espiritual, mas ainda não é maturidade Aí ainda quando de eu fato. escuto isso, ele morre com 14 anos, ele, como assim? Eu vou ter que ter maturidade financeira aí. Vai Não! levar a menina pro seu pai pagar a É, conta dela no é. restaurante, o Aí você vira e presente fala, dela. mas é ela, eu tenho certeza. É. Eu vou morrer sem ela. E são Acontece. tantos elos por Acontece, ano, acontece. rapaz. É É. tanto presente de Deus. Todo mês Deus manda um presente, rapaz. Teve uma vez que eu fiquei brava. Chegou 3 meses, 3 meninas chorando na casa de um. Eu saí, fui lá na casa, falei, vem cá, vamos conversar. Deixa eu te falar. Você acha que você é homem namorando com todo mundo? Você é homem, é você tendo responsabilidade emocional pelo sentimento das pessoas. Isso daqui não é hombridade, isso daqui não é papel de homem, você ficar com todo mundo porque você acha que, eu sou o cara. Não. Você quer ser homem, tenha responsabilidade pelo sentimento dos Sim, outros. muito bom. Já teve caso lá também de
que as meninas estavam se sentindo muito especial, porque o menino mandou uma mensagem pra ela, linda, elogiando e tal. Depois de um tempo foi perceber que ele tinha mandado a mesma mensagem pra umas Foi 5 caminhar. meninas diferentes. Caramba. Então, assim, não se precipite nos seus sentimentos, não se entregue muito fácil, Isso sabe? é difícil, né? Conversa Porque eles com são alguém. muito intensos. É. Ô, coitado. Como faz com a diferença de idade? É uma idade assim que é pouca, mas é muito ao mesmo tempo, né? Aqui a gente tem, tipo assim, No meu 12 anos de caso, então, diferença. ainda é mais, né? Porque eu sou mais velho que vocês aqui. Mas aqui a gente consegue conversar, não tem essa diferença. Mas pra eles é 12 anos e 16. É É um dois abismo. mundos. Um abismo. Como fazer com essa diferença de idade? Mas é dentro do Dentro ministério ou deles. entre o líder e Não, o. não, dentro deles. Tipo assim, um tem. Ah, tá. Achei Tipo que assim, era da nossa Não, liderança não. pra com eles. É Entendi. da idade Dentro. deles. Tipo assim, um tem Entendi. 12 anos e o 16 anos. São programações completamente diferentes. Tipo assim, como fazer com essa. E é um desafio. Esse é. Eu acho Excelente que vai pergunta. depender muito da logística do seu ministério, né? Seu ministério pode ter 10 adolescentes, né? Ou então pode ter 200, ou então 500. Então depende do seu contexto ali. Uma coisa que eu acho importante no ministério de adolescentes, que eu vejo que eles valorizam muito a multidão, o bando, o adolescente anda em bando. Então, você pode falar, poxa, o ideal seria que eu separasse ali a galera de 12, 13, 14, dos 17, 18, criar programações diferentes, mas você também vai perder na questão de criar a multidão. E isso para eles significa muito. Porque para um adulto, para gente, você fala, poxa, eu estou numa igreja que tem 50 pessoas. Top. Entendeu? Vamos pegar o violão aqui, vamos tocar, vamos adorar a Deus, ler a palavra, para mim basta. Para o adolescente, não. Então procurar uma tribo. Eles Uma vão grande procurar uma tribo. tribo. É. Então, o que a gente puder fazer para unir mais pessoas, eles vão se sentir mais parte daquilo. Então, por isso que às vezes é difícil você gerar um engajamento quando tem poucos adolescentes. Tem só 10, tem 15, porque eles não se sentem muito confortáveis, se sentem muito expostos, pouca gente. Então, cara, o que que eu posso fazer? Então, eu traria todo mundo, dependendo do contexto, juntava para fazer esse movimento com mais pessoas. De repente, ao caso até de juntar com outras igrejas, se a sua igreja tem pouca gente, cara, faz uma programação conjunta, mas para gerar esse clima assim melhor, sabe? E aí, se você tem mais pessoas, falar, meu ministério tem 300 adolescentes. Então, pô, às vezes já é o caso de você pensar em separar mais por idade. Que eu consigo fazer algo mais focado aqui para os mais novos, algo para os mais velhos, e não perde aquela atmosfera A boa, assim, essência. que eles têm, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que depende de cada um para você ir direcionando. Mas é o desafio do líder aí. Uhum. Eu acho que eu mudaria essa pergunta, eu colocaria como que a gente não deixa nenhum adolescente isolado, né? Porque, querendo ou não, às vezes o que acontece é que tem um grupo de certa idade, vamos botar aí 15, 16, que exclui o de 12, né? E a resposta é o que o pastor falou, né? Realmente fazer algumas programações. Eu também gosto muito de pequenos grupos, né? Então, às vezes, você tentar incluir este adolescente, que muitas vezes é mais novo, né? Nas programações e tentar, de alguma forma, fazer com que os outros abracem ele também. Uhum. É, isso aí é algo que a gente faz na prática. Você colocou bem. A gente tem um culto, uma palavra que a gente dá geral, considerando que a gente tem públicos diferentes, mas depois a gente tem um momento que a gente divide, pequenos grupos, células, seja lá como você chamar, né? E ali a gente foca por idade. Então ali a galera de 12 anos vai estar todo mundo junto e um líder que Isso. vai estar vivendo a realidade deles, os de 14, os de 16. Então talvez seja um ambiente bom que eles podem compartilhar a vida ali, todo mundo tem uma estação parecida, né? Eu Esse acrescentaria. líder é. Só rapidinho, Pode esse falar. líder é adolescente? O líder do pequeno grupo? É. Não, no nosso caso, a gente escolheu fazer só com jovens 18 mais, Ah, tá. digamos assim. Tá. Então, essa galera que tem 18 mais, que às vezes quer servir no Jump, no nosso ministério. Então, a gente Legal. pega esses aí Legal. para liderarem os adolescentes. Graças a Deus, eu sei que é um mundo difícil assim de acontecer, mas hoje a gente tem voluntários suficientes para suprir essa necessidade. Às vezes você vai ter, cara, eu não tenho líder jovem para cuidar dos adolescentes, pequenos grupos, então vou ter que puxar um adolescente aqui. Não vejo problema. Eu acho que o líder vai ter que ter um olhar com mais cuidado, né, para saber ali, Sim. mas também pode ser algo que funcione. Eu só ia acrescentar uma pequena coisa que eu acho que quando você tem essa faixa etária, você ganhar os mais velhos
para abraçarem a visão, faz toda a diferença. Porque geralmente os mais velhos que tem essa parada meio tipo, essa galera de 12 e tal. Se Uhum. você fizer eles serem apaixonados por Jesus e chamar eles pra perto e falar, cara, a gente precisa trazer essa galera e inspirá-los. Os de 12 vão olhar pra essa galera e falar, caraca, velho, eu quero ser igual a ele, eu quero tocar igual a ele, eu quero É. servir igual a ele, eu quero vestir. Cara, é impressionante. E às vezes a gente pensa, vestir a mesma roupa é uma futilidade. Não, às vezes esse cara, velho, aham. tá usando uma roupa cristã massa e a galera olha, caramba, eu quero isso também. Então, quando você ganha os mais velhos pra terem essa visão pastoral nesse sentido, de cara, eu quero inspirar e eu quero abraçar. Cara, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque aí eles param de ser o adolescente chato, falam, não, eu tô aqui servindo, eu tô aqui querendo ajudar também. Uhum. E aí a liderança começa a ficar um pouco mais fácil, assim. Você deu uma missão pro É, adolescente, né? Então ele, exatamente. pô, tem uma missão, tem que impactar essa galera mais nova. Já Aham. muda a maneira como eles É. encaram o E tem ministério. galera mais nova hoje lá no Drops que eu vejo claramente, eles não se inspiram em mim. Eles se inspiram num outro adolescente, ou já jovem ali de 17, 18 anos, que eu acompanhei e eu glória a Deus por isso. Às vezes o moleque não é em mim que ele se inspira naquele cara. Claro, em mim de alguma forma, mas Uhum. o cara que ele olha é aquele outro. E eu, que bênção, que Uhum. aquele cara entendeu e tá É. nesse papel. Porque, cara, a gente não vai estar em todo mundo, Uhum. Sim. na casa de todo mundo, Sim. acompanhando todo mundo, toda hora. E tem Então, gente que não assim, vai gostar da gente. e tudo bem, glória a Deus por isso. É bom até você falar isso aí. Eu sempre falo pra galera que trabalha na equipe, né? Que a maioria são jovens, né? Tem alguns adolescentes, mas a maioria é jovem. Eu sempre falo, olha, eu não vou conseguir cumprimentar todo mundo, eu não vou conseguir falar com todo mundo, mas vocês também são líderes. Então, Amém. cumprimentem, se você vê alguém novo, fala, pega o número. Então, assim, sempre também deixar esse papel claro para a equipe, porque às vezes a gente, como líder, a gente não consegue falar com todo mundo, não consegue alcançar todo mundo. Mas se a nossa equipe também É. ajuda, a gente consegue alcançar esses. Hoje quem pastoreia os adolescentes lá da nossa igreja são os líderes de pequeno grupo. E eu sou tranquilo com isso. Por quê? Porque eu não consigo, Uhum. sabe? Eu tenho hoje a minha esposa, eu tenho 2 bebês, uma criança em casa, eu tenho meu trabalho. E eu fico, às vezes, Deus trabalha isso na minha mente, porque eu fico frustrado. Eu falei, poxa, eu queria estar mais mais. presente Queria na vida dar deles. mais. Sabe? Eu ouço as histórias da Débora aqui. Pô, eu fui lá levar na escola e tal. Bicho, eu não consigo, às vezes, nem levar minha filha Minha na filha escola. na Então, escola. é um privilégio que você tem de estar vivendo isso, mas a gente também precisa entender a estação da vida que eu não vou conseguir. E aí, como que eu faço então o pastoreio? Essa galera. É. Então hoje eu tenho muito na minha mente que eu pastoreio o meu time, eu não posso abrir mão. Então eles eu preciso pastorear, eu Delega, preciso né? estar perto, eu preciso passar a cultura, eu preciso passar a visão. E essa galera tem pastoreado e eles estão fazendo isso bem melhor que eu. Eles acessam o coração desses meninos, sabe? Porque meus líderes de PG, eles têm uma idade mais próxima. Então tem 19, 20 anos, tá liderando o de 15, pô, tá próximo, sabe? E aí, alguma situação que precise de um apoio pastoral mais perto, aí eles encaminham para mim. Então, a minha liderança até com os adolescentes fica sendo hoje, pelas minhas circunstâncias de vida, até um pouco indireta, mas quem tá fazendo isso é a galera que tá lá. Ou é Tá o mais adolescente próximo mais desses velho, ou é líderes, né? E desses líderes aí eu preciso estar mais próximo deles. Então aí eu tenho que me virar para isso. Agora, Débora, eu posso fazer uma pergunta Claro. rápida? Pastor Matheus, uma dúvida que eu tenho, assim, como é que você concilia esses seus líderes jovens com o Ministério de Juventude para eles? Tipo assim, temos líderes jovens que estão lá, cultuando tudo bem, mas primordialmente para servir. E como é que eles vão conciliar essa entrega e serviço com eles estarem, às vezes, no culto de sábado? Sim, sim. Que às vezes é uma Então, dificuldade que a gente tem, sacou? Não é fácil, mas assim, a galera, quando eles falam, olha, eu quero servir no Jump, eu já coloco esse requisito. Eu falei, você vai servir no Jump se você frequentar o Área Mais, que são os jovens. Então, isso já é um requisito. Então, para ele querer servir no Jump, eu já alerto, vai ser puxado para você. Porque você não vai poder abrir mão daquele lugar onde você precisa estar ali também para receber, para estar aqui. Então, a gente tem trabalhado isso. Então, a galera que serve no Jump é uma galera, bicho, de alta capacidade, porque eles estão na sexta-feira, eles estão no sábado recebendo, e domingo é dia de igreja. Então, assim, essa galera vive muito a igreja. E é por isso que eu falo, não é para todo mundo. Você tem Não é pra certeza? amadores. Você tem certeza? Vai te exigir e tal. Dependendo do seu momento de vida, talvez você gostaria muito de estar aqui, mas talvez você não consiga. Talvez até mais te prejudique, né? Na questão de, tipo assim, de você não conseguir viver, por exemplo, sua família, né? Talvez, cara, a gente
Deus colocou ali a gente na liderança e tudo mais, a gente precisa conciliar algumas coisas na nossa vida. Mas geralmente chega um voluntário, eu pergunto, você serve em quantas áreas? Ah, tô servindo em 10. Eu, não, peraí, que culto você assiste, né? Como é que tá? Então, assim, também ter o cuidado de você colocar os limites também, porque a igreja não é Deus. Então, a gente precisa ter o nosso tempo com Deus, nosso momento com Deus. A gente faz parte do corpo, é importante a gente servir, mas um erro que Deus foi me corrigindo um tempo foi assim, cara, você tá fazendo as coisas pro reino e tá se esquecendo do rei. Então, o primordial é o nosso relacionamento com Deus, né? Então, é ter esse equilíbrio também. Então, cara, às vezes eu vou servir no Jump, mas eu não vou servir em outras áreas, em mais 5, Uhum. 6 áreas, né? Então, É. ter esse E equilíbrio realmente também. essa questão dos ministérios divididos, né, jovens separados de adolescente é muito complicado, porque às vezes os que estão servindo de adolescentes não querem trabalhar no ministério de jovens por Tá sendo exatamente servido. ter muita demanda, né? Lá na igreja a gente também tem essa dificuldade, inclusive eu vou pegar essa ideia aí, porque realmente é essa divisão, né? A galera que trabalha na equipe, aí também tem a equipe dos jovens que está precisando. Então, assim, a gente vive essa realidade em igrejas que têm ministérios separados, né? Jovens e adolescentes. É um desafio. O líder tem que achar aí o meio termo, É. mas não é fácil, não. E a gente vai ajustando, né? A gente muda aqui, assim, a gente vai dando um jeito, né? E isso que você falou, cara, às vezes a gente não vai conseguir acompanhar todo mundo, né? Eu já recebi mensagem de uma pessoa muito frustrada porque eu não cumprimentei ela no culto. E ela, tipo assim, era uma questão assim, eu vou sair da igreja porque você não me cumprimentou hoje. Cara, aí eu assim, eu pedi perdão, aí assim, sabe aquele momento que você dá aquela raiva, assim, aí eu não costumo fazer nada com raiva, assim, na hora, assim, no calor, eu sempre me acalmo, vou orar, Espírito Santo. Aí eu, cara, me desculpe e É, tudo mais, mas tu é espiritual, vou aprender contigo. Cara, mas essa você não comentou hoje, eu aprendi com uma pessoa e, cara, eu uso isso pelo resto da minha vida. Toda vez que alguém fala, você não comentou no culto, eu falo, eu não te vi, eu não. Você me viu? aham. A pessoa assim, por Por que que você você não nunca falou me comigo? cumprimentou? Boa. Aí É, eu é, comecei a usar isso. Isso rola às vezes, é, nem nos adolescentes, na igreja. A gente fala, você. Ué, mas você me viu? Eu me faço meio de doido, você me é, viu? E você não me cumprimentou porque eu não te vi. é, Aí a pessoa fica meio sem sem graça. Eu, não, graça. mas eu te amo, irmão. É, Perdão e tal. é. Mas fica o recado Mas ali. a minha resposta foi basicamente essa, assim, cara, às vezes eu não te cumprimentei pelo simples fato de eu não te vi. E às vezes É. você tá correndo, enfim, qualquer coisa, mas eu falo assim, aí eu pego e jogo pra pessoa, eu falo assim, mas é por isso que eu preciso de vocês, porque eu, como líder, eu não vou dar conta de cumprimentar 100 pessoas aqui hoje, mas se você falar assim, eu vou ajudar, eu faço parte, porque o Interligados não é meu, o Interligados é nosso. Então, se você colocar no lugar, tipo assim, eu faço parte, eu vou ajudar, ninguém vai sair sem cumprimentar. Agora, imagina, a gente tem 20 visitantes. Todos esperam que eu cumprimente e talvez eu não cumprimentei, mas imagina se a gente tem 20 pessoas e 20 pessoas cumprimentaram o visitante. É verdade. Ninguém vai sair da igreja sem se sentir, eu não fui acolhida, eu não falei. Então é nossa responsabilidade. Por isso que a gente entrega uma sacolinha, porque a gente olha para alguém e fala assim: nossa, essa pessoa está com uma sacolinha, ela é visitante, vou lá cumprimentar essa pessoa. Uhum. Então, eu divido a responsabilidade, tipo assim, cara, a gente faz parte. Talvez eu não vá conseguir saber o nome de 100, 150 adolescentes, mas se eu tenho 10 coordenadores, cara, 10 vão saber o nome, um vai saber o nome de 10 e aí todo mundo vai sair dali se sentindo acolhido, se sentindo amado, né? Fazendo A parte. gente tem um momento no culto que se chama geral junto, antes da Eu palavra. adoro o nome de vocês. Aí a gente, geral junto. Aí a gente zoa, que é momento GG. E isso foi Geral antes do junto. chat GPT, esses nomes. Foi antes do chat GPT. E aí a gente vira pra galera e fala, dá um 180 e vê quem tá sentado sozinho e chama essa pessoa pra sentar Vai com dar você. 180, velho. É. Sou muito criativo. E aí a gente faz a galera, inclusive, você que não tá sentado na frente, traz a galera. A gente, vem, a galera aí do fundo, meninas, vem aqui pra frente, tal. É massa, cara, é massa. Então eles Bom. vão atrás. Muito bom. Você estimula eles participarem de uma forma discreta. Uhum. É uma exortação, vê quem tá aí que tá sozinho. Às vezes alguém ainda tá sozinho. Galera, não vai dar pra começar ainda. Tem alguém sentado sozinho, aí eles começam a procurar, é massa. É Isso é massa. legal. Bom, muito bom. E essa questão da gente estar aqui junto, né? Assim, eu tava muito empolgada pra esse podcast, porque eu adoro sentar, eu amo falar sobre Jesus, e quando a gente senta com pessoas que estão vivendo as mesmas coisas, né? E eu lembro que essa pergunta, e uma das vezes que a gente se encontrou, eu trouxe essa questão. Falei, cara, eu tenho mais dificuldade de conseguir juntar a galera de 16 anos e de 12 anos. E aí, nessa conversa, vocês tipo assim, me deram dicas de vocês que já tinham passado por esses desafios, e aí eu peguei e fui ajustando. E eu entendi que talvez eu preparasse a galera que está crescendo comigo fosse a galera que fosse entender a causa, que fosse estar junto. Então hoje eu estou chegando na fase em que eu estou começando a ter os adolescentes de 16, 17 anos, porque chegaram com 12, 13 anos. E aí essa galera tá envolvida, tá, tipo assim,
tá junto comigo. Aí eu falei assim, agora eu vou chegar pra essas pessoas, que foi essa mensagem que eu mandei. Eu falei assim, agora a gente precisa conversar. Tipo assim, agora eu vou trazer ele pra uma responsabilidade. Você cresceu aqui e você ainda é adolescente, mas tá na hora de você começar a ser referência pra um adolescente, de você começar a ajustar algumas coisas na sua vida, né? Ter algumas posturas. Eu tenho uma pergunta pros dois, né? Porque eu ainda não tenho filho. A minha pergunta basicamente é como separar o tempo, família, igreja, trabalho, sem que dessas áreas fique faltando, sabe? Assim, eu casei recentemente, então eu tenho pouco tempo, tenho 2 meses aí de casado. Ó, mas já muda muita coisa. É, O tempo. e exatamente, por isso que eu vou fazer essa pergunta, porque assim, como que você vai dedicar esse tempo para essas 3 áreas sem que nenhuma fique falando, poxa, tá faltando tempo, sei lá, sua esposa, você não tá me dando atenção, você tá dando mais atenção pro ministério, ou seu filho, pô, então assim, como dividir, sabe? Como viver saudável, dedicando tempo para essas 3 áreas. Deixa o Forças Especiais E falar eu, aqui. e eu vou só elogiar, De patente mais alta, 3 porque filhos. eu até falei com o Matheus no acampamento, né, que eu admiro muito isso neles, de como eles vivem o ministério em família. Tipo, eu cheguei lá, tava a, A Lorena? a Sofia, A né, a Sofia? Sossô tava no colo, dormindo. Então, tipo assim, como só elogiando antes de você responder, eu queria elogiar vocês por isso, de viver o ministério com a família. Ah, obrigado. É um desafio, mas ao mesmo tempo é uma bênção. E eu acredito muito de vocês terem um ministério em família, sabe? Eu já vi muita gente que era assim, o marido era pastor, e aí o marido tocava o ministério sozinho e a família ficava em casa, não participava. E depende da realidade de cada um. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir, né? Ok. Mas dentro do possível, trazer a sua família para o ministério. E quando a minha filha, a Sofia, a gente assumiu o ministério, a Sofia tinha 1 ano de idade. E aí eu lembro da minha sogra falando, não, deixa ela dormindo aqui, porque vocês vão sexta-feira pro jump, volta meia-noite pra Isso. casa, difícil e tal. Mesma coisa. E aí eu falei, sogra, a gente quer que ela esteja junto. Por quê? Porque eu não quero que ela cresça competindo com o ministério e a atenção, sabe? Então eu falei, ela estando junto com a gente, ela vai estar vivendo aquele momento e os Legal. pais estão com ela ali. Agora, se ela não vem, ela vai, poxa, meus pais estão lá e eu tô aqui. Eu queria estar com os meus pais, mas eles estão na igreja e eu não tô. Começa a gerar um pensamento de competição. E marido e mulher é a mesma coisa, né? Então você vai, a mulher não vai, começa, poxa, eu queria estar aqui com meu marido, era o tempo pra gente sair, era o tempo pra gente fazer aquilo. Se vocês puderem junto viver o ministério, isso é muito especial. Eu dou glória a Deus pela vida da minha esposa, porque a bichinha é guerreira, ela sabe os momentos que ela tem vivido agora de maternidade muito intensa, né? Cuidando de 2 bebês e uma menina de 4 anos. Mas mesmo assim, ela se esforça para estar lá toda sexta-feira à noite. Então a gente leva os meninos, a gente sabe, esse é o dia que sai da rotina, que bagunça tudo. Não dorme no A gente horário. sabe, mas é o preço que a gente decidiu pagar para estar junto em família. Então tem dia que não dá, fala, amor, hoje fica, porque você tá cansada e tal, mas 90% das vezes ela tá, não, eu vou, e ela entende que o ministério é dela, ela pastoreia a nossa liderança, as adolescentes, ela atende quando ela consegue, dentro das nossas limitações. Mas o meu conselho é isso, cara, vocês tentarem viver isso em família, porque você Muito bom. rompe a competição e vocês estão junto naquilo ali. E isso vai fazer toda a diferença. Vocês vão conversar junto, vão se alegrar junto. A gente olha os testemunhos, a gente lê junto, fala, cara, olha o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa, olha o que aconteceu com essa. Poxa, essa daqui está precisando de um atendimento. A gente conversa sobre as coisas do ministério, porque a gente está vivendo o ministério junto. Uau. Eu E isso admiro é... muito vocês por isso, assim, que vivem isso em família, porque pra mim é algo essencial. É viver isso. Eu ainda não tenho uma família, mas quando eu tiver de viver isso em família, de estar junto, tipo assim, cara, meus filhos fazem parte, tipo assim, de estar construindo isso junto. E eu admiro, eu até falei isso no acampamento, né? Que eu Sim. cheguei, cara. Isso marca muito, muito. Só aproveitando, Lorena, você é demais. É, Se ela tivesse aqui, ela ia falar, não fica romantizando demais, É. porque é difícil. É É difícil, difícil. filho, é difícil. Mas é o preço que você escolhe pagar. isso marca muito. A primeira pessoa que eu trouxe no podcast foi o meu pai.
E o podcast, o tema principal dele, a base, é para falar sobre liderança. E eu cresci assim, o meu pai me levando para a igreja, indo no porta-malas, tipo assim, cara, meu pai, às vezes eu via meu pai pegando dinheiro de conta nossa e pagando para as outras pessoas. E não vou falar que nem sempre quando eu era criança eu gostava muito. Às vezes eu estava cansada, às vezes eu queria estar em casa, tipo, fazendo alguma coisa. Mas ele me deixou uma referência. Então, hoje, às vezes ele fala comigo, né? Ai, não. Eu lembro que ele falava exatamente assim: cuidado quando você vê um acidente, não vai querer parar pra ajudar, porque às vezes você pode causar outro acidente. Você é mulher, você vai parar numa estrada sozinha, é perigoso pra você. E aí um dia eu me vi parando pra ajudar um acidente. Eu falei: caramba, meu pai vai brigar comigo. E eu pensando assim: o que que eu vou falar pra ele? O que que eu vou falar? E aí no caminho eu falei: cara, eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer. Ele não pode brigar Ele comigo Teria não. porque parado, né? ele teria parado também. Eu já vi meu Sensacional. pai parando uma vez, atropelaram uma prostituta. E meu pai parou lá, chamou a ambulância, ficou lá. Tipo, aí o cara falou: não, os médicos: não, ela morreu, meu pai não, ela vai voltar à vida. Uso de desfibrilador. Ele, não, já passou muito tempo e ela voltou à vida. Levou ela pro centro de Caramba. clínica de recuperação, ele visitando. Então eu vi eles fazendo isso. Então eu Sim. falei, cara, a Sofia, os meninos, eles estão vendo isso, eles vão amar as pessoas Que massa. e é um legado que você está deixando, né? E o que você está construindo, o seu teto vai ser o chão para eles, Amém. porque vai ser muito maior É, aquilo que eles vão viver. amém, amém. Amém. Se eu pudesse acrescentar algo, assim, tiveram alguns momentos na minha vida que eu me senti com um cobertor curto. Então, por exemplo, boa parte da minha família não é cristã, eu digo da família não um núcleo, mas, e aí, eu me sentia cobertor curto por quê? Quando eu cobria com cobertor a parte do Ministério de Adolescentes, Ficava o eu, pé. Júlio, você tá sumido, cadê você? Você não... Tá, não, agora eu vou cobrir o da família que ainda não conhece a Jesus. Aí, não, mas, putz, cara, eu preciso brincar mais com meu filho, preciso estar mais com minha esposa. Aí descobriu, poxa, você não, eu tô precisando de uma coisa. E às vezes, né, nesse desespero, uma coisa que eu tô aprendendo, não aprendi, estou aprendendo. Cara, a gente tem que priorizar o que é realmente prioridade. Então, assim, tem coisa que é prioridade, cara. Você precisa cuidar da sua casa, viver um ministério em família, mas assim, cara, quantos pastores viveram ministérios relevantes e perderam seus filhos? Uhum. É, É um número absurdo quando você vai ver as pesquisas. E aí eu falei, cara, eu não posso deixar isso acontecer. E não é uma questão de, eu vou priorizar um, não. É o seu principal ministério. E é assim, tem gente que fala, primeiro é Deus, depois família, depois isso. Cara, eu particularmente penso diferente. Eu creio que primeiro é Deus. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, o que que Deus espera de você? O que que Deus espera de você como pai, como pastor, como líder, como profissional? E aí você priorizar, não, mano, isso aqui é realmente relevante. Cara, isso aqui não é. E aí, eu tenho muita dificuldade de falar não, muita, muita. Então, às vezes, quando alguém se frustra, a minha primeira. Às vezes eu coloco o que é urgente na frente do que é importante. Então, nossa, a pessoa se frustrou, então vou atender ela agora, seja minha família, da igreja. E às vezes eu tô deixando aquilo que é importante pra depois. Às vezes, minha esposa, meus filhos, eu não, cara, eu preciso cuidar do que é importante. E aí você começa a ver o que realmente você é relevante e o que você não é. Às vezes na igreja, as pessoas esperam coisas de você, performances suas, que Jesus não espera. Então, cara, teve alguns momentos que eu tive que aprender a falar não pra pessoas, meu irmão, eu não vou poder participar dessa programação. Eu entendo que é super relevante, mas eu não tenho condição. Porque se eu me envolver com isso, se eu me comprometer com isso, uma vez eu amo Ministério de Teatro, já participei de dança teatro, minha irmã falou, não, a gente queria que você fosse tal peça, ensaiar 2 vezes por semana. Eu falei, minha irmã, eu amo o seu ministério, vai ser uma benção, mas se eu me comprometer, eu não vou dar o meu melhor e eu vou sair de prioridade que o Senhor me chamou Aham. pra estar. É. Então, eu acho que é você saber priorizar o que de fato é importante e gastar tempo com isso. Uau. uhum. É Muito isso. bom, Júlio. Tenho mais algumas perguntas, então acho que a gente vai ter que fazer um outro bate-papo depois. Já fica o Ah. convite aqui. É. Mas vou usar mais 2 perguntas para a gente finalizar. E você falou algo agora de performance, que as pessoas às vezes esperam que você tenha uma performance. É, e teve uma pergunta que é: até que ponto o líder pode ser vulnerável? Ponto. Até tipo assim. Achei que você Eu Tá, falei, legal, tá. Cara, é uma coisa que às vezes eu penso muito, porque eu acho que isso é uma coisa que eu acho que eu tava brincando com o nosso líder, o Cauê, ele pregou um dia desse, ele deu uns exemplos, e às vezes ele não explicou eu brinco assim, adolescente é maluco. Em que sentido, cara? Você vai explicar uma coisa, explica, reexplica, detalhe, explica o que você tá querendo dizer com o que você tá querendo dizer. E às vezes você vai ser vulnerável com uma parada que eles não estão prontos pra entender. Só que às vezes você ser vulnerável nisso vai ser extremamente relevante pra eles. Então acho que você precisa se sentir muito bem. Eu tô me abrindo porque eu preciso de ajuda. Cara, os adolescentes não são essa pessoa. Agora, eu tô sendo vulnerável porque isso vai abençoar ele de alguma forma.
Então, eu acho que, assim, lugares mais seguros pra você fazer isso é um aconselhamento específico, você saber o momento de você ser vulnerável, o que que você tá sendo. Não, porque assim, a igreja precisa disso, né? Confesse seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros pra vocês serem curados. Só que o adolescente não tá ali pra te Aham. aconselhar. Então você precisa de pessoas mais velhas, pessoas É. da sua idade pra fazer isso. Só que o ser vulnerável é o que você abre espaço pra. Não, cara, É eu o já que gera tive dificuldade com conexão. pornografia. É o que gera Caramba, conexão. velho, eu tô tendo. Aham. Pô, cara, às vezes, cara, isso mudou minha vida. Quando eu tinha 15 anos, o meu discipulador, e ele era mais velho, eu virei e falei, cara, mas às vezes eu tenho dificuldade de ter certeza se Deus existe. Aí ele virou pra mim e falou, mano, mas às vezes eu tenho dificuldades de fé também. Eu falei, pô, cara, esse Você bicho já leu é. a Bíblia, ele tinha lido a Bíblia 4 vezes já, na época. Aí eu lembro que me desarmou, eu falei, caraca, velho. Não, beleza, então fala mais. Então eu acho que a vulnerabilidade é extremamente importante, mas eu acho que no Ministério de Adolescentes, ela é útil quando é pra abençoar, pra dar um exemplo, pra criar conexão, não pra você se aconselhar. É. Eu, assim, pra mim é uma pergunta bem comum e assim, eu brinco que eu sou a rainha da vulnerabilidade, que eu sou, assim, eu sou extremamente vulnerável com tudo, porque eu me comparava muito com as pessoas. Então eu ficava comparando com uma realidade que muitas vezes não existe. Então, quando a gente olha pra liderança, muitas pessoas falam assim, é um mar de rosas, é tudo lindo, você vai lá, tipo assim, as pessoas olham pra liderança, como a gente falou, púlpito. É ali o púlpito e as pessoas querem ser líder porque elas querem visibilidade. Mas existem muitos ônus, né? Tudo existe ônus e bônus. O bônus é que eu posso escolher meu quarto no acampamento. Até agora eu descobri isso. Se alguém tiver mais. Mas existe ônus e bônus. Mas existe muito mais ônus, assim, do que bônus, assim, cara. Que não é tipo assim, é uma coisa ruim. Mas é uma entrega, é o colocar a família, às vezes os meninos dormirem mais tarde, que provavelmente prejudica a rotina de sono deles, né? Então, a gente abre mão de muitas coisas na nossa vida. Então, às vezes a gente se compara e a maioria das mensagens que eu recebo nos líderes, né? Então, tem um grupo com alguns líderes, e aí quando eles entram, eu falo, me manda qual que é o seu nome, né? De onde, que cidade que você é, de onde que você é, e uma palavra que defina a sua liderança. E a maioria, tipo assim, teve um dia que eu ri, que foi assim, estou exausto. E a maioria assim, estou cansado, isso, aquilo. E aí eles me mandam mensagem assim, cara, eu me comparava muito com outras pessoas. E aí as pessoas começaram a me mandar seus vídeos, me mandar suas coisas. E eu vi que é normal, às vezes, eu falar, cara, eu pensei em desistir. Esses dias veio uma líder, ela falou assim, posso ir em Brasília conversar com você? Eu, caraca, ela chegou assim pra mim, eu quero desistir da liderança. Aí eu também, vamos. Tipo assim, eu, não, cara, é normal, assim. E é muito desafio que eu já passei, que você já passou, que a gente passa. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, a grama do outro é mais verde. Mas a gente lida com desafios também. A gente tenta conciliar ali fazer malabarismo com várias coisas, né? E aí às vezes a gente fala assim, não, é tudo. Eu não erro, eu vou lá assim, muitas vezes quando eu vou ministrar, eu sempre falo, cara, a primeira pessoa que Deus está ministrando é comigo. Tem vezes que eu chego pra Uhum. minha equipe e falo assim, gente, eu não vou conseguir chegar mais cedo, eu mando uma foto. Eu falo assim, meu estado tá assim, Deus tá me confrontando aqui. E, cara, chegou uma vez que Deus tava falando algo comigo e eu tava de birra com Deus. Eu falei assim, não, Deus, como é? E eu tava numa guerra pessoal com Deus, tipo assim, Deus pedindo pra eu abrir mão de água. Eu falei assim, não, eu não quero abrir mão disso, não sei o que. E Deus falou assim, mas você que falou pra mim, Deus falou assim, você colocou isso tanto no seu coração que isso começou a roubar um espaço que não é pra estar. Isso roubou o meu espaço no seu coração. E tudo aquilo que rouba o meu espaço no seu coração te faz mal. Eu tô te pedindo pra abrir mão porque está num espaço que não tem que estar. E aí eu passei a semana inteira em guerra com Deus. Eu tinha que pregar na sexta-feira. Eu falei assim, como é que eu vou pregar? Porque eu vou falar aquilo que eu tô vivendo e eu não vou falar algo que eu não tô vivendo lá no púlpito. E eu falei, Deus, você tem até tal hora pra falar comigo. Cara, Deus me deu umas lapadas, assim, Deus foi me confrontando muito. E aí eu cheguei pra pregar extremamente despreparada. Falei assim, cara, eu tô vivendo isso na minha vida. Deus tá pedindo pra eu abrir mão de algo que eu não quero abrir. Então, assim, aquela vulnerabilidade conecta com pessoas que falam assim, nossa, ela é humana. Então, ela não é um super-herói, herói da fé, que nunca passa por desafios, né? E é isso que você falou, é muito importante. Então, assim, tem coisas que eu vou chegar para as pessoas que são mais maduras, que vão me aconselhar, para outros líderes, e eu vou falar, cara, eu estou com esse desafio aqui pessoal na minha vida. O adolescente ele não vai fazer um papel de aconselhamento para mim. Mas a vulnerabilidade que conecta as pessoas e fala assim, cara, tá tudo bem ser humano, eu sou humano, né? Eu tenho momentos tem dias que são mais difíceis, não é todo dia que a gente fala assim, que legal, tem dia que a gente tá cansado, a gente chega no culto cansado e, e é normal, É então que tem que ser assim, vulnerável e não é, inconstante, né? é, Porque a vulnerabilidade gera conexão, mas se você é inconstante, você gera insegurança é, neles. Sim. Tipo, como é que é isso aí, velho? Uma hora ele tá crente, uma hora ele tá Uhum. querendo desistir da Uhum. gente e tal. Então essa vulnerabilidade conecta, mas você também. Não é você fingir. Mas é você dar o não, gás, você tá lá, você
querendo desistir, não querendo, tá no É. bom, Na não tá, verdade, o vocês que estão você lá. falou foi muito interessante, né? Saber o momento certo. Às vezes, você ser vulnerável para dar um testemunho ali ou ajudar eles de alguma forma, e às vezes você tem que se aconselhar com Ou talvez para aquilo pedir não vai gerar conselho, edificação pra eles, né? Tipo, você tá passando por um desafio, você tá com um problema no casamento, né? Vocês são casados. Não vai chegar lá e falar assim, estou com um problema no meu casamento, no meio de uma pregação, expondo É. pra todo mundo, sua família. Não, você vai Exatamente. chegar pros seus pastores, vai falar, cara, a gente tá com essa dificuldade aqui, é algo normal no casamento, né? Então, assim, tem que ter esse filtro, né? Do que é o normal da vida, o que é que precisa ser levado, e tanto eles também, né? Com quem que você vai É. conversar ou levar pra uma liderança. Eu vejo que essa geração, pelo menos lá na igreja, não sei na de vocês, mas eles lutam muito com a questão da perfeição, do perfeccionismo. Então eles carregam um peso muito grande de eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que tirar 10, eu tenho que ser perfeito. E aí eles não abrem espaço para fraqueza. E às vezes eu falo, ó, tinha uma menina que ela era tão assim, tirar 10, estudar, estudar, chegava lá, tava estudando, estudando, e eu tava orando pra ela tirar uma nota baixa uma vez, sabe? Pra quebrar o castelinho que ela construiu ali e entender, você não precisa ser perfeita. E quando a gente começa a falar um pouco sobre vulnerabilidade, a gente traz isso, ó, calma, sabe? Abaixa um pouco, você não precisa estar lá, você não precisa demonstrar algo que você não é. Deus, ele age na sua fraqueza, Deus, ele Deus te ama, ama. sabe? Por meio da sua fraqueza também, e você dá espaço pra ele agir na sua vida. Então, não fique muito querendo passar uma imagem de perfeição, porque isso aí é enganação, não é o que vai te levar a lugar nenhum, né? Não é o dia a dia, né? Não é o dia a dia. E a gente, como líder, a gente precisa demonstrar isso, né, dessa vulnerabilidade. Claro, não precisa entrar nos detalhes, né, que vai aguçar ali uma curiosidade que não precisa, mas de poder falar quem realmente nós somos, nossas lutas. Até porque entra no que o Gui falou de apontar as pessoas para Cristo. Então, se a gente é muito a gente, e o Uhum. ministério gira em torno da gente, quanto a gente é bom, cara, no dia que a gente falhar, no dia que Deus nos chamar Tá para louco. outra área, eles vão naufragar. É. Uhum. Então, é o que você falou de João Batista que eu tô falando. De, tipo assim, cara, ele aponta. Cara, não sou eu, mano. Uhum. João Batista, assim, cara. Ele, segue ele. Não sou Uhum. eu. Eu sou Uhum. Não, é ele. Cara, ele. É. Eu posso contar uma experiência que você falou de João Batista, eu lembrei de algo. Eu fui num casamento de um amigo, né, que eu fui padrinho, e sabe aquele momento que eles questionam João Batista? Jesus está batizando também. João Batista fala, cara, não é sobre mim, é sobre ele, sabe? Eu batizei vocês com água, ele vai batizar vocês com fogo. Tipo assim, de realmente, João Batista fala, né? Eu sou somente um amigo do noivo aqui, né? Vamos botar. Eu tava nesse casamento do meu amigo e, cara, sabe quando você tá num momento ordinário e Deus te dá um start ali, cara, que você começa a chorar? Eu tava ali e o Senhor, o Espírito Santo falou com meu coração, é assim que tem que ser, porque eu estava me alegrando pelo meu amigo no casamento dele, vendo ele feliz. E eu me lembrei dessa passagem de João Batista se alegrando com o ministério de Cristo, de, cara, não é sobre mim, é sobre Jesus, eu tenho que me alegrar. Sabe, não é se as pessoas me amarem, é elas amarem a Jesus. E eu estar no casamento e me alegrar com o casamento de Cristo. É isso aí. Muito bom. E o quando- ministério de adolescentes tem tudo a ver com isso, né? É. Não é pra ele ficar ali. É pra que ele cresça É. e permaneça em Cristo. Porque do que adianta ele passar 7 anos, cara, apaixonado e morrer depois na fé. Então, cara, a gente existe pra que adolescentes conheçam a Jesus, mas permaneçam em Nele. Jesus. Depois que eles saírem. É. Então é isso de, cara, eu vou até aqui. Sou só um amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. Cara, eu tô participando desse processo. É. E permaneça, e permaneça. Muito bom. E ele é o noivo que não erra, né? Então ele é o noivo perfeito. Então, se a gente é vulnerável, a gente mostra para as pessoas que a expectativa delas tá em Deus. É Deus que vai suprir. Se elas têm um Se eu vazio, falhar, se eu cara, falhar, olha pra Cristo. olha pra Cristo. Porque eu vou. Não, e às vezes eu falo assim, eu vou te frustrar. Tipo assim, em algum momento, pode ser isso, eu não te cumprimentei no culto, talvez você se frustre, talvez um dia eu esteja mais estressado e eu possa falar com você de uma forma que você não estava esperando. E aí, se você estiver olhando para Cristo, Jesus nunca vai te decepcionar. Então, a gente tá ali para apontar para Jesus e não colocar essa expectativa na gente. E para finalizar, como lidar com os pais? Aí teve duas perguntas. Agora que eu abro o lenço. Cara, isso é massa. E daí teve duas perguntas de quando os pais terceirizam, tentam terceirizar a função, tipo assim, conversa com meu filho tá com nota baixa, meu filho tá com aquilo. Tentar terceirizar, a gente sabe que às vezes tem, e como lidar com os pais que não ajudam, tipo, não estão presentes, né? Tipo assim, não entendem a importância da igreja, enfim, disso na vida dos filhos. Sim. Não, olha, eu vou falar aqui que tem pais
que são mais difíceis que os adolescentes, né? Aham. Isso é real. Mas ao mesmo tempo, a gente tem pais que são uma bênção, cara. Amém. E a gente aprendeu a fazer o ministério junto com os pais. E a gente passar essa informação para eles, ó, o ministério é conjunto, não adianta a gente fazer aqui, não tem casa, não adianta ter em casa, não ter aqui, sabe? Então é uma parceria que a gente tem. E a gente traz eles para servirem em algumas áreas, no nosso contexto, para eles estarem ali, sabe? Participando disso. Eu gostaria de ter muito mais pais do que realmente a gente tem, mas tem alguns que são fiéis ali e são uma bênção. Agora eu vou chorar. Então a gente tem ali, ó, o time da cantina. Toda sexta-feira que tem jump, a gente tem uma cantina. Os pais que cuidam. Tem o time da intercessão. Enquanto tá rolando tudo ali dentro, quem tá ali fora orando são pais. A gente tem o time da segurança, porque a gente tá lá dentro do auditório, né? Tá rolando, a gente não tem olhos para o que tá acontecendo fora, o que tá acontecendo no banheiro. Então a gente tem pais também que cuidam da segurança. Então a gente tem essas 3 áreas na nossa logística ali que os pais E participam. eles cuidam Benção. muito bem, porque uma vez que eu fui lá, achei que parecia adolescente, me perguntaram se eu era mãe de um adolescente. Ah, é? Já me barraram, eu pensei assim, caraca, o pessoal aqui Porque parabéns, são a profissionais. gente tem uma regra de não entrar maiores de Aham. 18 anos no A gente ambiente que também eles tem. estão. Para questão de segurança, proteger, a gente saber quem é que está ali no nosso ambiente, né? E aí os pais ajudam nessa função também. Então, é muito especial a gente ver, e os adolescentes, quando eles veem os pais deles ali servindo, isso é uma coisa que mexe com o coração deles. Cara, meus pais estão investindo em mim, eles estão aqui. E por eles, Sabe? né? Eles estão aqui por mim. Eles poderiam estar fazendo outras coisas, mas estão aqui. Então a gente tenta fazer isso. Ao mesmo tempo, a gente não coloca os pais dentro do culto. Por quê? Porque a gente quer Tira que a os meninos privacidade. tenham o deles. Aham. espaço deles, de chorar, cara, de se. Às vezes tá tendo uma palavra lá, o menino quer se derramar, pô, meu pai tá me olhando, não vou. Sabe? Então a gente deixa os pais de fora, mas nos bastidores eles estão ali ajudando a gente. Então a gente tenta fazer esse movimento conjunto. E tem sido muito bom. E a gente tem um grupo também no WhatsApp dos pais, que a gente deixa mais de informativo, onde a gente coloca tudo que a gente está fazendo. Então, galera, hoje vai acontecer isso, a pregação vai ser sobre isso, vai ter pequeno grupo. Então, a gente vai municiando os pais de informações, porque a gente vive hoje numa geração que os pais querem saber tudo o que está acontecendo. Senão ele fala, vou deixar meu filho, não conheço, quem vai estar lá falando o quê? Né? Então a gente tenta de alguma maneira deixar isso claro para eles, mas o ministério é conjunto, véio. Não tem como a gente falar, deixa os É. pais fora, vou fazer do meu jeito, Não, sabe? tem que ser Eu acho que tem que ter uma paciência e um amor também, entender que são criações diferentes, pais diferentes. geração. E eu acho assim, que quando você traz alguns pais pra perto, você dispensa comentários curiosos. Em que sentido? Muitos pais às vezes vão chegar, eu acho que tinha que ser assim, tinha que ser desse jeito, tinha que ser assado e tal. Mas quando você traz pais pra perto, Vem a pra realidade. verem, pra ver a realidade, muitas vezes não é você que vai convencer esse pai que tá contra, mas são os pais, conversando entre os pais, que vão convencer os pais. Então eu acho que é muito legal você ter pais que se envolvem, que oram dos adolescentes, que são crentes que, cara, eles que vão muitas vezes mobilizar outros pais, eles que vão convencer, eles que vão testemunhar a respeito de você, entendeu? Mas é você ter esse toque, por exemplo, uma coisa que a gente não faz de jeito nenhum, a gente tem um grupo no WhatsApp. Às vezes tem adolescente que não tem WhatsApp, porque o pai não deixa ele ter o WhatsApp com 2, 3, e tudo bem, acho válido. Aí o Tudo pai quer bem. entrar no grupo Aí o dos pai quer entrar no adolescentes. grupo, a gente não Aham. deixa. Porque já teve do tipo. Eu não sei como é que essa mãe entrou no grupo. Eu não sei quem botou. Eu não sei qual é a Eu não história, mas sei, eu acho que eu já passei. eu não sei como ela entrou, mas ela entrou. E como eu descobri? Pessoal, eu acho errado. Vocês tinham que mudar pizza no final do PG. Isso não é certo. Vocês tinham que botar comidas mais saudáveis. E mandou um textão. Aí eu, mano, como que essa mulher entrou no grupo? Aí eu, olha, tudo bem, pô, muito legal a sua participação, mas então, esse é um grupo só dos adolescentes. Então, eu acho que é ter. Uma vez, eu conversei com um cara de um ministério grande lá de São Paulo, de ministério de adolescentes. E ele falou, mano, a gente tinha um grupo com pais, onde todos podiam mandar mensagem. Durou um mês. Agora a gente só manda informes e tal. Mas eu acho que você. É isso que o pastor Matheus falou, é muito importante. Você precisa trazê-los pra perto. Uhum. Não é. Cara, você não é pai. É. Você não é pai deles. Só que eu acho que quando você traz eles pra perto, você ganha credibilidade. E aí eles vão falando com os outros pais e as coisas vão acontecendo de uma maneira mais fluida. Mas eu acho também que você precisa não. Cara, quando você tem entendimento de uma visão, você escuta, É. você absorve. Mesmo que seja cara, vindo de um jeito ruim, você, pô, tem fundamento, beleza. Mas, cara, não tenta agradar todo mundo, botar toda a programação, aceitar tudo, porque senão. Não tem como. Muito bom.
E a gente tem esse grupo também, né, dos pais, e aí uma das coisas que eu fui vendo é trazer pra eles o que a gente tá vivendo. Então, assim, a gente teve a série de relacionamento agora. Então, antes de eu conversar com eles sobre relacionamento, sobre namoro, sobre sexo, sobre identidade, sobre tudo, eu conversei com os pais. Eu falei, nós como igreja, essa é a nossa posição, a gente vai conversar sobre isso, 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 isso. Uhum. E aí tem uma mãe que ela nem é cristã, e ela tava no grupo que a filha frequenta, e ela é bem participante das coisas, ela não vai na igreja, ela é católica, e ela falou, cara, que importante isso. Tipo assim, a gente até na conversa, a gente ensina eles, aborda como conversar com seus filhos sobre esses temas. Legal. Então, chega no começo do ano, a gente tem uma reunião, a gente vai trabalhar esse tema ao longo do ano. Essa daqui é a nossa programação, a gente quer ter um acampamento. Então, a gente tenta trazer eles pra perto, tipo assim, a gente tá trabalhando juntos. E Legal. assim, cara, a gente tem muita dificuldade, às vezes, tipo, a gente precisa de voluntários, a gente tem os pais também que servem ali como monitores por fora do culto pra não tirar a privacidade deles ali. E é sempre as mesmas pessoas, a maioria das vezes são os mesmos pais. Então, assim, tem um grupo com mais de 100 pais. A gente tem 10 pais que geralmente estão frequentes ali Legal. participando. Mas também tem os que ajudam muito, que é, por exemplo, a maioria dos meus coordenadores, eles são pais. São pais que querem estar perto. E aí eles conversam com os filhos, tá tudo bem pra você se eu estiver aqui dentro do culto? Legal. E aí eles, cara, são os meus braços direitos, assim, eles vão comigo pra tudo, eles vão pro acampamento, então assim, eles conversam e vêm com o filho. Tem filho que fala, não, eu não quero. Aí o pai vai como monitor e fica ali Uhum. fora. Então tem essa questão, tipo assim, tem filho que se incomoda, tem filho que não. Mas a maioria das pessoas que me ajudam hoje são pais de adolescentes que Legal. estão ali, tipo assim, aí eles perguntam, qual que é a sua visão? A gente tá junto com você, então eles caminham junto mesmo, assim. Então, às vezes, compensa mas é não terceirizar. Então, tem uma mãe que chegou uma vez pra mim, você vai me ajudar a criar meus filhos. Eu falei, isso não é meu papel. Aí, assim, meu filho não larga o celular. Mas você larga o celular na mesa de jantar? Tipo assim, qual que é a referência? Tipo, meu filho tá falando palavrão, aí a mãe falando palavrão. Aí eu fico, É. É. amado. Cara, uma coisa que a gente faz que é legal, lembra agora, a gente faz culto de Dia dos Pais e Dia das Mães. E a gente faz especialmente pra envolver os pais e pros pais verem o trabalho Aham. também. Porque quando eles vêm, às vezes é mais fácil deles entenderem. Por exemplo, todo culto Dia dos Pais e Dia das Mães, eu falo assim, gente, olha, no final do culto, né? Que a gente já entregou presente, brinde, às vezes o filho deles já falou alguma coisa no culto, tal, eu falo, toda vez eu falo, pais, mães, eu sei que muitas vezes vocês reclamam que os adolescentes saem daqui 11, 11h30, meia-noite, que o culto às vezes acaba mais tarde, que a gente tem um culto de 12 horas. Mas lembra que eles não estão numa festa, É. que eles não estão no bar, que eles estão na igreja. Então, assim, me perdoe o horário, mas também nos tenham misericórdia com a gente, ao Mas tem os brinco dois e pontos, tal. porque tem o que reclama do horário e tem o que não busca no horário, que chega É, lá 1 da manhã, você fica só o líder e 1 da não, manhã. pior que a gente nem tem tanto esse Cara, a problema. gente A tem, gente a tem. gente Cara, a tem, gente não tem, não. a Que é gente o Vale tem. Night dos pais, né? É, Deixa a criança lá, depois eu busco aí. é verdade. Então, geralmente eles reclamam, nossa, pra que isso? Fica, gente. E quando você traz eles pra participar, e você falou, a gente tem o culto da família também, que aí é um culto que a gente faz dinâmica. Então, às vezes, tem adolescente Legal. que não tem abertura dentro de casa. Eu gostei da ideia do culto dos pais da mãe, acho que vamos aderir, A gente mas a gente faz faz o uma da semana antes ou família. uma semana depois, Dia É, dos muito Pais e Dia legal. das Mães. Acho que a Eu gente acho. dá Aí, pra às vezes, a aderir. gente traz um pai pra ministrar, às vezes, 4 adolescentes trazem pequenas E os palavrinhas. pais vendo os filhos É, ali. massa. No culto da família, a gente faz dinâmica, tipo assim, pai ideal e filho ideal. Pai ideal e pai real. E filho ideal e pai real. Então a gente separa os adolescentes e os pais. E às vezes o adolescente não tem abertura pra falar em casa em algo que dói muito nele. E aí naquele momento lá eles compartilham, tipo assim, não fui eu que falei, foi o conjunto. Os pais falam, então assim, cara, eles trocam, tipo assim, cara, eu tenho dificuldade, assim, meu filho não larga o celular. O filho, nossa, minha mãe briga comigo, às vezes nem pergunta como eu tô. Então, tipo assim, os pais conseguem enxergar a dor dos filhos e os filhos conseguem enxergar o lado dos pais. E a gente faz gincana, tipo, junto em equipes, tem uma palavra falando sobre família. Então, assim, os pais conseguem perceber que eles não estão ali brincando. E a maioria, quando vão pra esse momento, eles falam assim: caramba, é isso que vocês fazem aqui? Eu falo, gente, vocês achavam que a gente fazia o quê aqui? Que era brincadeira? Tipo assim, então eles Legal. ficam muito chocados. Tipo assim, cara, eles estão adorando, eles têm uma banda de adolescentes que formam louvor, tem os adolescentes que ministram, que fazem a oração. E eu sempre tento colocar pros pais verem, tipo, nossa, meu filho Sim, ali. sim. Muito Então, trazer importante. eles pra perto ali faz toda a diferença.
E ele precisou honrar do mesmo jeito. Os pais. Então, realmente. Uhum, é. Então isso Mas acontece. acontece. Amém. Sim, sim. Glória a Deus. Uma frase me marcou uma vez que a mãe chegou e falou assim: eu precisava conhecer o lugar que estava transformando a minha filha. Uau. Aí você fala Caramba, assim, que cara, legal. tá valendo a pena, assim, tipo, uma vida, assim. Aí você fala assim, cara, Uhum, uma vida glória a pra Deus. Jesus, uma vida transformada. E eu vou tentando, eu tenho muito, né? Como eu falei, tem 70% dos adolescentes que não têm os pais cristãos. E eu vou tentando me aproximar. E tem hora que você sente, assim. Cara, uma vez um adolescente chegou e, assim, as coisas que a mãe falava pra ele, tipo assim, me fizeram chorar. Naquele dia, eu entrei dentro do carro e eu fui numa oração com Deus, assim, tipo, eu não aceito famílias viverem isso. Deus, se você quiser transformar as famílias, eu me coloco nesse lugar. Deus, por favor, me usa. Eu quero ser um canal para transformar essas famílias. E aí eu falei, cara, eu vou tentar me aproximar dessa mãe. Eu vou tentar, tipo, como é que será que eu consigo ir lá na casa visitar? E, tipo, ela não queria me receber. Eu falei, não, mas eu quero te conhecer. E às vezes eu chego assim, cara, com vários pontos, né, que o adolescente traz, as dores. Aí eu, nossa, ele é um menino excelente. Você é uma boa mãe porque se ele é um bom menino é porque você é uma boa mãe. Você vai quebrando, assim, aquela barreira. Mas, tipo assim, eu não tô aqui pra competir com você. Eu não tô aqui, eu falo, cara, você é a mãe, você é a autoridade. E chega pra gente, às vezes, casos, tipo assim, cara, eu quero me batizar e meu pai não deixa, minha mãe não deixa. O que que eu faço? Honra seu pai e sua mãe, mas nunca perca o seu amor por Jesus. Honre seus pais. Enquanto você está na casa deles, você honra eles. Mas ama Jesus com toda intensidade. Seja exemplo na sua casa. E eu lembro que pra esse adolescente eu falei assim, seus pais estão te dando o que eles têm. Foi isso que eles receberam. Mas você vai poder oferecer para eles algo que eles não receberam, que é o amor de Jesus. Jesus te deu amor e você vai poder amar seus pais como Jesus te ama. E talvez eles conheçam Jesus através da sua vida. Glória a Deus. E as notas dele foram aumentando, tipo assim, tudo na vida dele. Foi assim, cara, eu entendi que Jesus me ama. E tinha essa questão, você é burro, você não vai prestar, você é isso, naquilo. Eu falei, não, você não é burro, você é inteligente porque Deus é inteligente, Deus colocou a inteligência dele em você. E de tanto eu ir falando aquilo, às vezes chegava em casa, era completamente o oposto. Assim, não, isso aqui não vai durar nada, não. Eu falei assim, não, é até uma vez conversando com a mãe, ela, não, porque ele, eu falei, não, ele não é. Eu lido com adolescentes todos os dias e ele é um menino excelente, ele tem um bom comportamento, ele é um adolescente. E tá tudo. Então a gente vai trazendo, tipo assim, cara, eu não tô aqui pra competir com você, eu não tô aqui pra disputar, eu não tô aqui pra criar o seu filho, eu tô aqui pra somar junto com você pra que eles tenham uma vida saudável e Sim. A gente não vivam pode Jesus. desautorizar os pais, né, cara? Uhum. Já teve caso assim, tipo, não deixa ele no culto. Pastor, o que que eu faço? Cara, não vá. Mas sabe o que você pode fazer? Orar É, pra que Deus alcance o coração da sua mãe e ela aham, permita. é. Então, assim, já teve vários casos. Júlio, pregamos sobre jejum. Meu pai não deixa eu jejuar. O que que eu vou fazer? Jejuar? Não, você vai orar. Conta comigo, a gente vai orar. E aí, depois de tempo, o pai começou a jejuar com o moleque. Olha, Então, glória a assim, Deus. Uau. É isso, gente. Muito obrigada pela participação. Às vezes a gente fala assim, foi um podcast, né? E foi literalmente um podcast dessa vez. Um áudio de Foi. 3 horas. De 3 horas, mas muito obrigada. Fica o convite para outras oportunidades, para outros momentos. Irei chamar vocês com certeza. É nóis. Muito obrigada por estarem aqui e até mais. Se quiserem falar alguma coisa, pessoal, dá uma dica. Fiquem firmes, andem com pessoas. é isso, vamos. Valeu, valeu, Débora. Deus te abençoe muito. Continue sendo bênção aí, abençoando tantos adolescentes, tantos Amém. líderes. É uma alegria estar aqui com você. Obrigada e vamos caminhar É juntos. isso. Obrigado Vamos, também é isso. pela honra de estar aqui ao lado desses pastores, ao lado de você, né, minha prima. Que massa. E é muito bom poder aprender com vocês. Espero continuar aí aprendendo com vocês, ou até pegar o número depois, né? Líder de adolescentes, faça isso, né? Façam Esteja isso, com outros experimente. líderes. Bom, Eu ajuda aprendo muito. muito com todo mundo aqui, gente, de verdade. Eu aprendo Muito. muito, 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 muito. Então, andem com pessoas que estão vivendo o mesmo que você. Sim. E até mais. Valeu.